Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos, é um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Coisas que quero fazer antes de morrer. 1. Dirigir um carro a mais de 160 km por hora. 2. Andar de motocicleta. 3. Assistir a uma corrida da área da equipe de boxes. 4. Dançar com alguém numa boate. 5. Beijar alguém que realmente queira me beijar de volta. 6. Apaixonar-me. 7. Casar-me. 8. Ter filhos. 9. Ver meus filhos crescerem. Kenji Tyson parou no número 9, a caneta pairando sobre o papel. Um sorriso amargo cruzou seu belo rosto. Aquilo nunca ia acontecer. 29 anos. 11 anos de vida. Se os médicos estavam otimistas, seus rins já mostravam danos iniciais. Sua última crise de dor o deixou no hospital por 4 dias. A cada ano os episódios pioravam, duravam mais, tiravam mais dele. A doença falciforme não negociava. Não se importava que ele fosse o herdeiro de um império bilionário. Não se importava que seus pais tivessem gastado milhões nos melhores tratamentos, nos melhores médicos, no melhor de tudo. Apenas continuava tirando. Kenji fechou o diário e olhou para o oceano. Em algum lugar lá fora, pessoas da sua idade estavam vivendo. Vivendo de verdade. Indo a boates, fazendo viagens de carro, apaixonando-se sem se perguntar se chegariam ao aniversário de casamento. E aqui estava ele, preso numa mansão que parecia mais um mausoléu, cercado por pessoas pagas para manter-lo vivo, mas não para ajudar-lo a realmente viver. Ele pressionou a palma da mão contra o vidro frio da janela. Estou tão cansado, pensou. Estou tão cansado de esperar para morrer. Amanhã chegaria em poucas horas e, com ela, mais um cuidador. Mais um estranho contratado para monitorar seus medicamentos, suas refeições e cada movimento seu. Tratando-o como uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Ele já sabia como seria. Ele pressionaria, eles quebrariam, eles iriam embora e nada mudaria. 12 horas depois, um smoothie verde atingiu a parede da sala de estar da família Tyson com um espetacular splat. Kenji estava no centro do caos, seus olhos castanhos faiscantes, seu corpo alto e magro rígido de frustração. Eu pedi manga, gritou para a mulher encolhida perto da porta. Quão difícil é colocar manga num smoothie em vez dessas aparas de grama que você misturou. Pamela Wright, sua 14ª cuidadora em 2 anos, apertou a bolsa como um escudo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sr. Tyson, o médico disse especificamente. Eu não me importo com o que o médico disse. As palavras explodiram dele com mais força do que ele pretendia, mas ele não conseguia parar. Não conseguia controlar a raiva que se acumulava há anos, procurando qualquer saída, qualquer alvo. Eu vou morrer de qualquer jeito, não é? Sua voz embargou na última palavra. Então, qual a diferença se eu tiver manga ou espinafre? Qual a diferença de tudo isso? Pamela soltou um soluço e fugiu. Kenji ficou sozinho na sequência, o peito arfando, o smoothie verde pingando na parede branca imaculada atrás dele. Por um momento, a raiva desapareceu, deixando apenas um vazio. Ele não queria fazê-la chorar. Ele nunca quis fazê-la chorar. Mas algo dentro dele estava quebrado e ele não sabia como consertar. A porta da sala se abriu. Sua mãe apareceu primeiro. Elise Tyson estava elegante como sempre. Pele castanha quente, cabelos com mechas prateadas, perfeitamente penteados, um vestido de grife que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Mas seus olhos estavam vermelhos de um jeito que se tornara permanente ao longo dos anos. Atrás dela veio seu pai. Harold Tyson era distinto, autoritário, o tipo de homem que comandava salas de reunião e fechava negócios bilionários. Mas, naquele momento, ele apenas parecia cansado. Kenji. A voz de Elise era suave, cuidadosa, como se ela estivesse se aproximando de um animal ferido. Essa era a cuidadora número 14. Eu sei. Ela estava apenas tentando ajudar você. Eu sei. Ele se virou, incapaz de encontrar os olhos dela. Eu sei, mãe. Harold deu um passo à frente. Filho, precisamos conversar sobre... Sobre o quê? Kenji girou de volta, suas defesas se fechando. Sobre como preciso ser mais gentil. Sobre como preciso apreciar o que tenho. Sobre como devo ser grato por estar vivo. Não é isso que eu ia dizer. Então o quê? Que sabedoria você tem para mim hoje? Pai, Harold e Elise trocaram um olhar. Aquele olhar que Kenji vira 1000 vezes. O que dizia? Não sabemos o que fazer com ele. Não sabemos como ajudá-lo. Não sabemos como consertar o que quebramos. Porque essa era a verdade que nenhum deles falava.
Seus pais o quebraram antes mesmo de ele nascer. 2 portadores do traço falciforme que não sabiam que eram portadores, que não fizeram testes genéticos, que trouxeram um filho ao mundo sem entender o que estavam passando para ele. Eles lhe deram a vida. E lhe deram uma sentença de morte. Vou ligar para a agência, disse Harold calmamente, tirando o celular. Vou pedir a melhor delas. Alguém que consiga lidar. Ele parou, procurando as palavras. Lidar comigo? Kenji completou amargamente. Boa sorte com isso. Ele saiu da sala antes que qualquer um deles pudesse responder. Se você já está sentindo por esta família e pela dor que todos eles carregam, deixe um comentário dizendo "Sinto por Kenji" e clique no botão de curtir. Porque esta história está prestes a tomar um rumo que ninguém esperava. 3 dias depois, do outro lado de San Diego, Lizzie Gold estava sentada de pernas cruzadas no chão da sala de sua irmã, enquanto 3 crianças tentavam trançar seu cabelo. Tia Lizzie, fique quieta. Estou quieta, Destiny. Você é quem está me puxando a cabeça. Sua sobrinha de 8 anos bufou dramaticamente. Estou tentando te deixar bonita. Eu pensei que já era bonita. Você está bem, Destiny admitiu. Mas você ficaria mais bonita com tranças. O sobrinho de Lizzie, de 12 anos, Marcos, fungou do sofá onde fingia fazer o dever de casa. Destiny, tia Lizzie anda de moto profissionalmente. Ela não precisa ser bonita. Ela precisa ser legal. Ela pode ser as 2 coisas, Destiny insistiu. Posso terminar de ser as 2 coisas? Lizzie perguntou. Meu couro cabeludo está chorando. Da cozinha, a voz de sua irmã Janelle soou. Deixem sua tia respirar, bebês. Ela tem trabalho em breve. As crianças gemeram, mas soltaram o cabelo de Lizzie. Ela se levantou, alongando seu corpo atlético, verificando seu reflexo no espelho do corredor. Seu corte pixie preto e cacheado agora estava espetado em 17 direções diferentes. Ela tentou alisá-lo. Janelle apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos em um pano de prato. Aos 44 anos, ela era a irmã mais caseira. Casada há 15 anos, 5 filhos de 8 a 19 anos. Uma casa que sempre cheirava a algo delicioso cozinhando. Você vai mesmo pegar outro caso difícil? Janelle perguntou, uma preocupação franzindo sua testa. O último te deu cabelos brancos. Eu não tenho cabelos brancos. Você tem 20? Eu contei. Lizzie riu, movendo-se para pegar sua jaqueta no cabideiro. A agência está pagando o triplo por este. Filho de algum bilionário que não consegue manter uma cuidadora. Parece um pesadelo, parece dinheiro. Lizzie deu de ombros. Mais um ano desses casos de pesadelo e finalmente terei o suficiente guardado. A expressão de Janelle suavizou. Pela adoção? Lizzie assentiu. Algo vulnerável piscando em seu rosto geralmente reservado. Eu sei que tenho 40 anos. Eu sei que a janela está se fechando, mas eu quero. Ela parou, reunindo-se. Eu quero o que você tem. Uma família, alguém para voltar para casa. Você vai conseguir, Isis. Janelle atravessou a sala para abraçá-la. E quem quer que seja essa criança, ela terá muita sorte em ter você como mãe. Tia Lizzie vai ser mãe. Ambas as irmãs se viraram para encontrar Destiny parada no corredor, os olhos arregalados de excitação. Um dia, Lizzie disse rapidamente. Talvez, se tudo der certo, posso ser babá. Destiny pulou nos calcanhares. Eu sou muito boa em ser babá. Ajudei com Jalen quando ele era bebê e só o deixei cair uma vez. De cima, a voz do filho de 15 anos de Janelle flutuou. Você me deixou cair? Lizzie usou o caos como cobertura para sair pela porta da frente. O riso de sua irmã a seguindo sob o sol da tarde. 1 hora depois, Lizzie estava sentada no escritório apertado da Comfort Care Agency, olhando para uma pasta que era mais grossa que a maioria dos pequenos romances. 14 cuidadoras em 2 anos, disse seu supervisor, Gerald, enxugando sua testa perpetuamente suada. Ele afastou todas elas. Lizzie folheou a pasta. Histórico médico, doença falciforme, genótipo SS, múltiplas hospitalizações, complicações renais, manejo da dor crônica, notas psicológicas, dificuldade com a autoridade, problemas de raiva, resistente ao tratamento. Qual é o problema dele? De verdade? Ela perguntou. Além das óbvias questões médicas, Gerald hesitou. A família acha que ele desistiu da vida, de tudo. Os médicos lhe disseram que ele provavelmente não passará dos 40, e ele decidiu tornar todos ao seu redor tão infelizes quanto ele se sente. Lizzie estudou a fotografia presa na primeira página. Kenji Tyson olhava de volta para ela. Pele castanha pálida, olhos castanhos, corte de cabelo alto com cabelo cacheado arrumado. Bigode pequeno e bem cuidado. Bonito de um jeito de garoto bonito, que provavelmente lhe rendeu tudo o que ele queria na vida. Mas havia algo naqueles olhos.
algo além da desafio e da atitude, algo que parecia muito com dor. Lizzie vira aquele olhar antes nos rostos de suas sobrinhas e sobrinhos, quando eles estavam se comportando mal, porque não sabiam como mais expressar o que estavam sentindo. Nos rostos de pacientes difíceis que afastavam as pessoas, porque chegar perto significava arriscar perda. Eu aceito, disse ela. Gerald suspirou aliviado. Graças a Deus. Você é nosso último recurso, Lizzie. Se você não conseguir lidar com ele. Eu não disse que conseguiria lidar com ele. Lizzie se levantou, colocando a pasta debaixo do braço. Eu disse que aceitaria. Há uma diferença. A propriedade dos Tyson em La Jolla era exatamente o que Lizzie esperava. Massiva, imaculada e esbanjando mais dinheiro do que ela veria em 10 vidas. Ela estacionou sua motocicleta em frente aos portões de ferro e tirou o capacete, sacudindo seu corte pixie enquanto apertava o botão do interfone. Os portões se abriram sem que ninguém perguntasse quem ela era. Aparentemente eles a esperavam. A entrada serpenteava por jardins tão perfeitos que pareciam artificiais. Palmeiras, flores exóticas, uma fonte que poderia ter abastecido uma pequena vila. A casa em si se erguia ao final como um castelo colonial espanhol, telhado de terracota, janelas arqueadas, metragem quadrada suficiente para se perder. Liz estacionou perto dos degraus da frente e caminhou até a porta. Elise Tyson atendeu antes que ela pudesse bater. Senhorita Gold. Os olhos da mulher eram penetrantes. Apesar de seu cansaço óbvio, observando as botas de moto de Lizzie, a jaqueta de couro desgastada, a expressão sem rodeios. Obrigada por ter vindo. Ouvimos dizer que você é a melhor da agência. Eu sou a mais teimosa, corrigiu Lizzie. Nem sempre é a mesma coisa. Algo como esperança cintilou nos olhos de Elise. Por favor, entre. O interior era ainda mais impressionante do que o exterior. Pisos de mármore, tetos altos, obras de arte que provavelmente pertenciam a museus. E, no entanto, tudo parecia oco, frio, como uma prisão muito cara. Elise a guiou por um corredor grandioso, falando rapidamente. Nosso filho tem doença falciforme, forma grave. Ele teve múltiplas crises de dor, hospitalizações, complicações renais. Os médicos nos disseram. Sua voz falhou. Eles nos disseram para nos prepararmos. Eles não esperam que ele viva além dos 40. Lizzie absorveu isso em silêncio. Ela já havia cuidado de pacientes com doença falciforme e entendia a brutal realidade da doença. Ele está com raiva, continuou Elise. Conosco, com o mundo, com todos. Ele afasta as pessoas. Ele diz coisas terríveis. Ela parou de andar, virando-se para encarar Lizzie com lágrimas nos olhos. Mas ele é nosso filho, e nós o amamos, mesmo quando ele torna isso impossível. Por que ele está tão zangado com você especificamente? Lizzie perguntou. Além do óbvio, o rosto de Elise desmoronou. O óbvio é a única razão, porque nós somos quem lhe deu esta doença. Meu marido e eu somos ambos portadores. Não sabíamos. Foi uma noite de paixão enquanto ainda estávamos namorando. Fiquei grávida logo após um erro descuidado. Ficamos tão levados, não paramos para verificar, nem mesmo para doenças. E agora, ela levou uma mão à boca. Agora nosso filho está pagando o preço pela nossa falta de autocontrole e ignorância. A culpa naquela casa era tão densa que dava para sufocar. Lizzie podia senti-la no ar, vê-la, na forma como Elise se portava. Imaginou como aquilo tinha envenenado cada interação naquela família por 29 anos. Onde ele está agora? Lizzie perguntou. Terceiro andar. Ala leste. Elise gesticulou vagamente. Ele fica lá a maior parte do tempo, no quarto de corrida dele. É o hobby dele. Carros, motos, memorabilia de corrida. Deixamos ele converter uma das suítes de hóspedes há anos. O tom de Alisa sugeria que ela considerava aquilo uma excentricidade inofensiva. Ele não pode correr de verdade, é claro. Muito perigoso, mas ele gosta de ver os vídeos, colecionar os carrinhos em miniatura. Isso o mantém ocupado. Lizzie guardou aquela informação. Ele vai tentar te afastar, Elise alertou. O primeiro encontro é sempre o pior. Ele o torna o mais desagradável possível, esperando que você desista antes de começar. Elise alertou. Elise alertou. Elise começar. Elise começar. Lizzie quase sorriu. Eu criei 5 sobrinhos com minha irmã. Já lidei com o Brady antes. Algo mudou na expressão de Alisa. Aquela esperança de novo, mais brilhante desta vez. Boa sorte, Sra. Gold. O corredor do terceiro andar era mais silencioso que o resto da casa. O carpete grosso abafava os passos de Lizzie enquanto ela se dirigia à ala leste. Encontrou a porta com uma pequena placa escrita à mão colada nela. Abandone toda a esperança, vós que aqui entrades. Dramático, pensou.
Já vi pior do meu sobrinho adolescente. Bateu 2 vezes. Vá embora, gritou uma voz lá de dentro. Eu sou sua nova cuidadora. Precisamos nos encontrar. Eu não preciso de uma cuidadora. Eu preciso que todos me deixem em paz. Lizzie ponderou suas opções por cerca de meio segundo. Então abriu a porta e entrou. O quarto era imenso. Claramente uma suíte de hóspedes convertida, com janelas do chão ao teto com vista para o oceano. Metade do espaço era configurado como sala de estar. Mobília cara, TV gigantesca, consoles de videogame. A outra metade era o santuário das corridas. Pôsteres cobrindo cada centímetro da parede, carrinhos em miniatura alinhados em prateleiras feitas sob medida, um simulador de corrida completo montado no canto, e no centro de tudo estava Kenji Tyson. Ele era mais alto do que ela esperava, talvez 1,88, com um porte esguio e musculoso que falava de exercícios cuidadosamente controlados. Sua pele pálida e morena parecia brilhar na luz da tarde que entrava pelas janelas, e aqueles olhos castanhos da fotografia eram ainda mais impressionantes pessoalmente e também mais furiosos. Você acabou de entrar no meu quarto sem permissão? Ele exigiu. Você me disse para ir embora. Eu recusei. Os olhos dele se arregalaram, depois se estreitaram. Você é a nova cuidadora, Lizzie Gold? Bem, Lizzie Gold. Ele proferiu o nome dela com o máximo de condescendência possível. Deixe-me deixar algo muito claro. Eu não preciso de você. Eu não quero você. E eu, definitivamente, não planejo tornar sua vida fácil o suficiente para que você fique por perto. Lizzie cruzou os braços. Tudo bem. Eu não estou aqui porque preciso que você goste de mim. Eu estou aqui porque seus pais estão me pagando. Ah, então você só está nisso pelo dinheiro. Taxa tripla. Ela deu de ombros. Por esse preço, consigo lidar com um jovem de 29 anos, tendo acessos de raiva, como uma criança. Algo piscou nos olhos de Kenji. Raiva, sim, mas por baixo dela. Havia surpresa, respeito. Ele se recuperou rapidamente, sua expressão endurecendo em algo frio e cruel. Deixe-me adivinhar, disse ele, circulando-a como um predador. Você acha que é diferente dos outros. Você acha que seu ato de garota durona vai funcionar comigo. Você acha? Eu acho que você está se esgotando se apresentando nesse espetáculo, interrompeu Lizzie calmamente. E eu acho que você fez isso tantas vezes que esqueceu que é um espetáculo. Kenji parou de circular. Com licença. A atitude, as insultos, toda a rotina de garoto rico assustador. Eu já vi isso antes. Ela encontrou o olhar dele sem vacilar. Você afasta as pessoas antes que elas possam chegar perto. Mecanismo de defesa clássico. Muito previsível. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você tem 29 anos e está agindo como se tivesse 9. Eu sei que você tem uma doença crônica que você usa como arma contra qualquer um que tente te ajudar. E eu sei. Ela deu um passo em direção a ele. Ponto que, por baixo de toda essa armadura, você está apavorado. O quarto ficou em silêncio. Kenji a encarou, o peito subindo e descendo rapidamente. Por um momento, a máscara caiu e ela viu o verdadeiro Kenji, o homem solitário e assustado por trás da atitude. Então as paredes se ergueram de novo. Saia, disse ele baixinho. Não, eu disse. Saia. Ele pegou uma almofada do sofá próximo e a arremessou na cabeça dela. Lizzie a pegou com uma mão, sem sequer piscar. Sério? Ela jogou a almofada em uma cadeira. Esse é o seu melhor lance? Eu estou doente. As palavras explodiram dele, cruas e feridas. Eu estou doente, e não há nada que ninguém possa fazer a respeito, e estou cansado de gente entrando aqui, fingindo que pode me consertar. Eu não estou aqui para te consertar, disse Lizzie, a voz suavizando um pouco. Eu estou aqui para cuidar de você. Ah, há uma diferença. Eu não quero ser cuidado. Eu quero. Ele parou abruptamente, a mão voando para o lado. A cor sumiu de seu rosto. Toda a postura de Lizzie mudou instantaneamente. O que está acontecendo? Nada. Mas sua voz estava tensa, e ele segurava a beirada de sua escrivaninha como se fosse a única coisa que o mantivesse em pé. Estou bem. Você não está bem. Sente-se. Eu não aceito ordens de... Sente-se. Algo na voz dela cortou a resistência dele. Ele afundou na cadeira de sua escrivaninha, a respiração ofegante, a dor marcada em seus traços. Lizzie agiu rapidamente, mas com calma, ajoelhando-se ao lado dele. Onde dói? Em todo lugar. Ele riu amargamente, mas transformou-se em uma careta. Minhas costas, minhas pernas. É uma crise. Acontece o tempo todo. Ela pôde ver agora. A forma como seus músculos haviam travado, o leve brilho de suor em sua testa, o leve tom acinzentado em sua pele, uma crise de dor falciforme desencadeada pelo estresse da discussão deles. Quando você tomou sua medicação pela última vez? Esta manhã. Água? Ele não respondeu, o que era uma resposta em si.
Lizzie se levantou e foi até a mini geladeira no canto do quarto dele, pegando uma garrafa de água. Pegou um cobertor do sofá e voltou para o lado dele. Aqui. Ela pressionou a água em suas mãos. Pequenos golos. Vou aplicar calor nas suas costas. Você não pode simplesmente. Eu posso e vou. Você pode gritar mais comigo quando não estiver no meio de uma crise. Ela drapeou o cobertor sobre os ombros dele e pressionou suas mãos quentes contra a parte inferior das costas dele, aplicando pressão constante nos pontos que ela sabia que seriam os piores. A respiração de Kenji engasgou. Não de dor desta vez, mas de surpresa. Você sabe o que está fazendo, murmurou ele. Eu te disse que faço isso há um tempo. Por vários minutos, nenhum dos dois falou. Lizzie trabalhou em silêncio, ajustando a pressão, fazendo-o beber golos de água, monitorando sua respiração. Lentamente, dolorosamente lentamente, a tensão em seus músculos começou a ceder. Está passando, disse ele finalmente a voz rouca. Bom, ela ainda não se afastou. E isso acontece com frequência? Com frequência o suficiente, ele riu novamente, mas não havia humor nisso. Bem-vindo à minha vida. Um minuto você está bem, no outro você está sendo esfaqueado por dentro por suas próprias células sanguíneas. Quanto tempo duram os episódios geralmente? Horas, às vezes dias. Ele virou a cabeça ligeiramente, olhando para ela com algo que não era exatamente hostilidade. Os médicos continuam dizendo aos meus pais que vai piorar, que cada crise causa um pouco mais de dano. Que, eventualmente. Ele não terminou a frase. Não precisou. Lizzie finalmente se sentou sobre os calcanhares, estudando-o com novos olhos. Não como um garoto rico mimado tendo acessos de raiva, mas como um homem vivendo com um relógio biológico no peito, nunca sabendo quando ele poderia acelerar, diminuir ou parar de vez. Eu ainda vou ficar, disse ela baixinho. Ele a encarou, mas não disse mais nada, escolhendo virar a cabeça para olhar na direção oposta. Nenhum agradecimento verbal por sua ajuda. Com um pequeno sorriso conhecedor, Lizzie se levantou e saiu silenciosamente do quarto. As 2 semanas seguintes foram uma guerra, não do tipo de gritos e arremesso de coisas. Algo mais sutil, mais pessoal. O tipo de batalha travada com palavras e inteligência e farpas cuidadosamente direcionadas. Começou no segundo dia, quando Kenji escondeu acidentalmente as chaves da moto de Lizzie. Ela respondeu colocando todos os seus controles de videogame no topo da estante mais alta da casa. Dia 3. Ele se recusou a comer qualquer coisa que ela fizesse, alegando que tudo tinha gosto de papelão encharcado de decepção. Ela fez a exata mesma refeição para ele 3 vezes seguidas até que ele finalmente admitiu que era na verdade muito boa. Dia 5. Ele insultou a idade dela. Você tem tipo 50? Você sequer sabe o que é TikTok? Ela perguntou se ele precisava de um suquinho para o acesso de raiva ou se era maduro o suficiente para lidar com um copo normal. Dia 7. Ele passou uma tarde inteira ignorando-a completamente, fingindo que ela não existia. Ela sentou-se bem ao lado dele no sofá e começou a comentar em voz alta tudo o que ele estava assistindo. Ah, é o vilão? Ele parece um vilão. Rosto muito vilanesco. Aposto que ele está planejando algo vilanesco. Ele cedeu no 8º dia, jogou uma almofada nela de novo. Ela a pegou novamente e exigiu saber por que ela não ia embora como todo mundo. Porque eu sou teimosa, disse ela simplesmente. E porque eu acho que vale a pena ficar por perto. Ele não teve resposta para isso. As discussões verbais continuaram, mas algo mudou por baixo delas. As farpas se tornaram menos afiadas. Os silêncios se tornaram mais confortáveis. E ocasionalmente, apenas ocasionalmente, Kenji dizia algo que fazia Lizzie rir de verdade. E ele adquiria aquela expressão como se tivesse ganhado algo precioso. Eles ainda estavam lutando, mas também, de alguma forma estranha, estavam se conhecendo. Dia 10. Eles discutiram sobre música por 45 minutos seguidos. Ele gostava de hip-hop e R&B. Ela era uma mulher de rock e funk old school. Ao final, eles criaram uma playlist compartilhada que era mutuamente aceitável, nas palavras dele, e prova de que podemos nos comprometer quando tentamos, nas palavras dela. Dia 12. Ele a pegou fazendo yoga no pátio dos fundos e passou 10 minutos zombando de sua pose de cachorro, olhando para baixo. Ela o desafiou a tentar. Ele distendeu um músculo e a culpou pelos próximos 3 dias. Dia 14. Ela o encontrou parado em frente à janela às 2 da manhã, apenas olhando para o oceano. Ela não disse nada, apenas ficou ao lado dele na escuridão, até que ele estivesse pronto para voltar para a cama. Ele começou a dormir melhor depois disso. A guerra não havia acabado, mas em algum lugar ao longo do caminho havia se tornado outra coisa, algo que parecia quase amizade. Foi no dia 16 que Lizzie finalmente olhou de verdade para o quarto de corrida.
Ela já tinha estado lá antes, é claro, mas sempre focada em Kenji, em suas necessidades, em qualquer crise, discussão ou momento que estivesse acontecendo. Ela nunca tinha parado para realmente ver o espaço. Agora, enquanto Kenji tirava uma soneca, por ordem médica, o que ele seguiu porque Lizzie havia ameaçado consequências, ela vagou pelo santuário dele. Os pôsteres não eram pôsteres quaisquer. Eram gravuras raras assinadas por pilotos lendários, cuidadosamente emolduradas e preservadas. Os carrinhos em miniatura não eram brinquedos. Eram réplicas de precisão. Alguns deles valiam milhares de dólares. O simulador de corrida não era um jogo. Era equipamento de nível profissional. E em uma prateleira, em um lugar de honra, estava uma coleção de revistas apresentando um piloto repetidamente. Marcus Webb. A respiração de Lizzie engasgou. Marcus Webb, a lenda do motociclismo que dominou o circuito no início dos anos 2000. Ela correu contra ele 2 vezes. Venceu-o uma vez. Ele assinou seu capacete após aquela corrida, rindo da garota de cabelo vermelho que surgiu do nada. O que você está fazendo? Lizzie se virou. Kenji estava na porta, recém-acordado, o cabelo um pouco bagunçado de sono. Olhando, disse ela. Eu não percebia o quão sério tudo isso era. Tudo o quê? Ele entrou no quarto, de repente protetor. A coisa das corridas. Eu pensei que fosse apenas um hobby. Isso é. Ela gesticulou para as paredes. Isso é uma paixão. Algo piscou na expressão de Kenji. Vulnerabilidade. Esperança. Medo de ser ridicularizado. Meus pais acham que é uma fase, disse ele baixinho. Acham que vou superar isso eventualmente. Eles não entendem que isso. Ele tocou um dos carrinhos em miniatura com delicadeza. Isso é a única coisa que me faz sentir vivo. Assistir corridas, estudar pilotos, imaginar como seria. Ele parou. Fazer isso de verdade. Lizzie completou. Estúpido, né? Um cara com a minha condição sonhando em ser piloto de carro de corrida, ele riu amargamente. Mal consigo correr sem desencadear um episódio. Mas às vezes, fecho os olhos e consigo sentir. A velocidade, a liberdade. Como seria ir tão rápido? Que nada mais importa. Lizzie ficou em silêncio por um longo momento. Então ela pegou o celular e percorreu as fotos, encontrando uma pasta que raramente abria. Aqui. Ela entregou o celular. Kenji olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. A foto mostrava uma jovem no início dos 20 anos, ao lado de uma motocicleta elegante, com uma mão levantada em sinal de vitória. Ela tinha longos cabelos tingidos de vermelho caindo pelas costas, olhos ferozes e um sorriso que praticamente irradiava adrenalina e triunfo. Uma tatuagem de fênix era visível em seu antebraço esquerdo. Aquela é você, ele ofegou. Campeonatos Regionais de 2010. Lizzie deslizou para a próxima foto. Sou eu cruzando a linha de chegada. E isso, mais um deslize, é o troféu que ganhei naquela noite. Kenji encarou as imagens, percorrendo cada vez mais fotos. Lizzie em sua moto. Lizzie em trajes de corrida. Lizzie, mais jovem, mais selvagem, com aqueles longos cabelos vermelhos chicoteando atrás dela enquanto ela se inclinava em uma curva. Você era uma piloto profissional de motocicleta, ele disse, ainda sem acreditar. Por quase 10 anos. Por que você não me contou? Você nunca perguntou. Ela deu de ombros. Além disso, eu estava ocupada tentando não te estrangular. Kenji voltou à foto da tatuagem, ampliando seu antebraço. Então ele olhou para o braço dela agora, coberto pela manga do uniforme. Você ainda tem? Lizzie rolou a manga, revelando a fênix. As cores haviam desbotado um pouco com os anos, mas a imagem ainda era impressionante. Um pássaro emergindo das chamas, asas abertas. Ganhei depois da minha primeira vitória no campeonato. Ela traçou o contorno com o dedo. Disse a mim mesma que renasci naquele dia, que poderia ser qualquer coisa. Os olhos de Kenji brilhavam com algo que ela não conseguia identificar. Maravilha talvez, ou reconhecimento. O que aconteceu? Ele perguntou suavemente. Por que você parou? Um acidente feio aos 30 anos. Lesionou meu ombro permanentemente. Ela rolou a manga de volta. Quando me curei, perdi meu ritmo. Não conseguia competir no mesmo nível. Corridas são um jogo para jovens. Isso é uma droga. Sim. Ela sorriu levemente. Mas eu tive 10 anos incríveis. Mais do que muita gente tem. Kenji ficou em silêncio por um momento. Então você realmente sabe como é? A velocidade, a liberdade, tudo o que eu sonhei. Eu vivi isso, ela confirmou. Eu nunca nem andei de moto, disse ele, a voz embargada levemente. Nunca dirigi nada mais rápido que um carrinho de golfe. Meus pais acham que velocidade me mataria. Isso me mataria? Ele encontrou os olhos dela. Provavelmente não. Os médicos dizem que atividades moderadas são boas, desde que eu gerencie minha hidratação e não me exceda. Mas meus pais não veem moderação. Eles veem risco. E para eles, qualquer risco é demais.
Lizzie o estudou. Este homem solitário, sonhador, que passou a vida inteira observando os outros viverem a vida que ele queria. E se você pudesse tentar? Ela se ouviu dizer. A respiração de Kenji engatou. O quê? Apenas uma vez, só para sentir como é. Ela fez uma pausa, sabendo que estava cruzando cerca de 50 limites profissionais. Eu ainda tenho contatos. Existem noites de pista, encontros, lugares onde as pessoas vão para andar rápido sem serem presas. Você está falando sério? A vida é muito curta para negar a si mesmo o que te faz feliz, disse ela baixinho. Especialmente quando você está trabalhando com um prazo limitado. As palavras pairaram entre eles, honestas e cruas. Kenji a olhou como se ela tivesse acabado de lhe oferecer a lua. Quando? Ele sussurrou. Esta noite, à meia-noite, eu venho te buscar. Às 23h58, Lizzie encostou sua motocicleta sob a janela de Kenji. A propriedade estava escura e silenciosa. Os únicos sons, o barulho distante das ondas e o suave zumbido do motor de sua moto. As luzes de segurança projetavam longas sombras no gramado. Ela olhou para o terceiro andar e esperou. Por um momento, nada aconteceu. Ela começou a se perguntar se ele tinha desistido, mudado de ideia, adormecido. Então uma luz piscou em sua janela. O vidro deslizou e Kenji apareceu, vestido com roupas escuras, jeans, moletom, tênis. Seu rosto era uma mistura de terror e euforia. Ele subiu na cornija decorativa sob sua janela e alcançou a treliça na parede. Lenta e cuidadosamente, ele desceu, caindo os últimos metros na grama. Quando ele se virou para encará-la, ele estava sorrindo como uma criança no dia de Natal. Não acredito que estamos fazendo isso, ele sussurrou. Abaixe a voz. Ela jogou um capacete reserva. E coloque isso. Ele pegou o capacete, olhando para ele como se fosse feito de ouro puro. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele o colocava. Suba, instruiu Lizzie. E me abrace forte. Se você cair, terei que explicar aos seus pais por que o filho deles virou comida de estrada. Kenji subiu na motocicleta atrás dela. Seus braços hesitaram em sua cintura. Inseguro, mais apertado, ela disse. Não vou quebrar. Ele a abraçou completamente. O peito pressionado contra as costas dela, o coração batendo tão forte que ela podia sentir através de sua jaqueta. Pronto? Ela perguntou. Estive pronto a minha vida inteira. Lizzie acelerou. A motocicleta rugiu, os olhos disparando para a escuridão. O vento chicoteava ao redor deles, frio e cortante e perfeito. Atrás dela, Kenji soltou um som que era metade suspiro, metade risada. Alegria pura e irrestrita. Eles voaram pelos portões abertos para as estradas costeiras vazias, o Oceano Pacífico brilhando à esquerda, o horizonte de San Diego brilhando ao longe. E pela primeira vez, em 29 anos, Kenji Tyson se sentiu vivo. Nenhum deles notou a figura observando de uma janela do segundo andar da propriedade. Harold Tyson, incapaz de dormir, tinha visto tudo. Mas ele não deu o alarme. Ainda não. Porque por um momento ele poderia jurar que viu seu filho sorrindo de um jeito que ele nunca tinha visto antes. A cena de corridas clandestinas em San Diego operava em um antigo distrito de armazéns perto de Barrio Logan, agora escondida das estradas principais por um labirinto de edifícios industriais e muros grafitados. Lizzie conhecia o caminho de cor. Ela o dirigiu centenas de vezes em seus dias de corrida. Na época em que seu cabelo era vermelho e seu futuro parecia ilimitado. Hoje à noite, com os braços de Kenji apertados em volta de sua cintura, o caminho familiar parecia totalmente novo. Ela estacionou a motocicleta em um lote lotado, onde dezenas de motos e carros já estavam estacionados. O ar zumbia com o som de motores acelerando, música tocando em alto-falantes, pessoas rindo e gritando por cima do barulho. Kenji desceu da moto lentamente, as pernas trêmulas, os olhos arregalados atrás do visor do capacete. Isso é. Ele tirou o capacete, a respiração vindo em curtas golfadas. Isso é real. Isso é realmente real. Com o que você achou que eu te levaria? Uma festa de bolos? Eu não sei o que eu pensei. Ele girou lentamente em círculo, absorvendo a cena. As motocicletas brilhantes, os carros turbinados, a multidão de pessoas que pareciam ter saído de todos os filmes de corrida que ele já tinha assistido. Eu só não achava que lugares como esse realmente existissem fora dos filmes. Lizzie sorriu, tirando o próprio capacete. Bem-vindo ao meu antigo mundo. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz soou pelo estacionamento. Lizzie Gold, é você? Uma mulher estava abrindo caminho pela multidão, o cabelo curto e espetado com mechas roxas, mangas tatuadas visíveis sob uma jaqueta de couro desgastada. Ela estava sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Max. Lizzie mal teve tempo de se preparar antes que a mulher a abraçasse com um abraço que quase a derrubou. Não acredito. Lizzie Gold em uma noite de pista. Eu pensei que você tinha se aposentado para uma vida chata. Max se afastou,
os olhos brilhando de travessura. Então seu olhar deslizou para Kenji e suas sobrancelhas se ergueram. E quem é esse rapaz bonito? Cliente, disse Lizzie rapidamente. Cliente? O sorriso de Max aumentou. Certo, um cliente que você trouxe para um encontro de corrida clandestino à meia-noite na garupa da sua moto com os braços em volta de você. Max, eu sou Maxine Shen. Max estendeu a mão para Kenji, ignorando Lizzie completamente. Mas todo mundo me chama de Max. Eu costumava correr com essa aqui antigamente, antes dela ficar velha e chata. Eu não sou velha nem chata, protestou Lizzie. Você trabalha como cuidadora agora, isso é a definição de chato. Paga as contas. Roubar bancos também paga as contas, mas você não me vê fazendo isso. Max voltou toda a atenção para Kenji. Então, rapaz bonito. Você tem um nome? Kenji? Ele apertou a mão dela, ainda parecendo um pouco sobrecarregado. Kenji Tyson. Os olhos de Max se arregalaram. Tyson? Como em Tyson Industries. Como em uma das famílias mais ricas de San Diego. Esse mesmo. Hã? Max olhou para Lizzie com interesse renovado. Você está levando herdeiros bilionários para passeios noturnos agora. Eu te deixo sozinha por 5 anos e você arranja uma personalidade totalmente nova. É complicado, disse Lizzie. Sempre é com você. Max piscou. Vamos lá, deixe-me mostrar seu cliente. A hora seguinte foi a melhor da vida de Kenji. Max o apresentou a pilotos, mostrou motos de perto, deixou-o sentar em um carro modificado para corridas de arrancada. Todos foram amigáveis, acolhedores, tratando-o como uma pessoa normal, em vez de um paciente frágil que poderia se estilhaçar a qualquer momento. E Lizzie permaneceu ao lado dele o tempo todo, observando-o experimentar tudo com satisfação silenciosa. Quer experimentar? Max perguntou em um momento, gesticulando para um trecho de asfalto vazio que servia como uma pista improvisada. Nada louco. Apenas algumas voltas em uma moto com rodinhas de treino. Rodinhas de treino? Kenji parecia ofendido. Eu não preciso de rodinhas de treino. Você nunca andou antes. Você precisa de rodinhas de treino. Eu fiz treinamento em simulador por anos. Eu sei a teoria. Teoria não é prática, rapaz bonito. Kenji, Lizzie interrompeu, sua voz carregando um aviso. Comece devagar, se você se exceder. Eu sei. Crise de saúde, hospital, pais decepcionados, blá blá blá. Mas ele estava sorrindo, os olhos castanhos brilhando de excitação. Apenas uma volta, por favor. Lizzie hesitou. Então ela olhou para o rosto dele. Realmente olhou e viu algo que nunca tinha visto antes. Alegria. Alegria pura, sem filtros, sem complicações. Uma volta, ela concordou. E você usa o capacete o tempo todo. Uma volta virou 3. 3 voltas viraram 1 hora de Kenji circulando a pista em uma moto para iniciantes, sua risada ecoando pelo distrito de armazéns, seu rosto brilhando de felicidade toda vez que ele passava pela posição de Lizzie na beira do asfalto. Max se aproximou de Lizzie, braços cruzados, um sorriso de quem sabe. Então ela disse casualmente, cliente, não comece. O jeito que ele olha para você não é muito de cliente. Ele tem 29 anos, Max. Ele tem uma doença crônica. Ele é meu paciente. Max assentiu sabiamente. E o jeito que você olha para ele não é muito de cuidadora. A mandíbula de Lizzie apertou. Eu não olho para ele de qualquer jeito. Garota, por favor. Eu te conheço desde os 22 anos e achava que tinta de cabelo vermelho era um traço de personalidade. Você não pode mentir para mim. Max deu um empurrãozinho no ombro dela. Ele é bonito. Ele é rico. Ele te olha como se você tivesse criado a lua. Qual é o problema? O problema é tudo o que eu disse. Ele é jovem. Ele está doente. Ele é meu paciente. Eu tenho 40 anos, Max. Sou velha demais para quê? Felicidade. Max balançou a cabeça. Você passou a vida inteira correndo atrás de corridas em vez de relacionamentos. Talvez seja a hora de deixar algo te alcançar. Antes que Lizzie pudesse responder, Kenji chegou na moto, capacete torto, sorrindo como um maníaco. Você viu aquela última curva? Ele gritou. Eu quase caí, mas me salvei. Você quase me deu um ataque cardíaco, disse Lizzie. Mas ela estava sorrindo apesar de si mesma. A mesma coisa. Ele desceu da moto, o corpo inteiro vibrando com adrenalina. Isso foi incrível. Esta foi a melhor noite da minha vida. Podemos voltar, por favor? Farei o que quiseres. Comerei todos os smoothies verdes. Tomarei todos os meus medicamentos a tempo. Deixarei de esconder as chaves da tua moto. Estiveste a esconder as minhas chaves? Começarei a esconder as tuas chaves como um jogo divertido que jogamos juntos. Por favor, Lizzie. Por favor. Ela devia dizer não. Devia lembrá-lo da sua saúde, dos seus pais, das 1000 razões pelas quais aquela era uma ideia terrível. Em vez disso, olhou para o rosto dele, aberto, esperançoso, mais vivo do que alguma vez o tinha visto, e ouviu-se a dizer, veremos.
O seu sorriso podia ter iluminado todo o armazém. Veremos transformou-se num sim. Nas 2 semanas seguintes, as aventuras secretas da meia-noite tornaram-se a sua rotina. Durante o dia, eles desempenhavam os seus papéis. Lizzie era a cuidadora profissional, monitorizando os medicamentos, preparando as refeições, certificando-se de que Kenji se mantinha hidratado e descansado. Kenji era o paciente difícil, queixando-se da comida, fazendo comentários sarcásticos, fingindo que nada tinha mudado. Mas à noite, eram cúmplices. Voltaram aos encontros de corridas mais 2 vezes. Max ensinou Kenji a manusear corretamente uma mota, elogiando seus instintos naturais, ao mesmo tempo que zombava da sua técnica de veado bebê no gelo quando ele tentava algo demasiado avançado. Mas não foi só isso. Uma noite, Lizzie levou-os a Torrey Pines, estacionando numa falésia pouco antes do amanhecer. Sentaram-se no capô de um carro emprestado, o de Max, que não fez perguntas, mas deu a Lizzie muitos olhares compreensivos, enrolados em cobertores, a observar o céu a mudar de preto para roxo e depois para laranja. Nunca vi o nascer do sol antes, admitiu Kenji em voz baixa. Não devidamente, não fora da minha janela. Os teus pais nunca te levaram a ver um? Os meus pais acham que qualquer coisa antes das 8 da manhã é perigosa para a minha saúde. Ele riu-se amargamente. Para ser justa, muitas coisas são perigosas para a minha saúde, mas os nasceres do sol não são uma delas. Eles só têm medo, disse Lizzie. Medo de te perder, eu sei. Ele ficou em silêncio por um momento, mas às vezes pergunto-me se eles estão tão focados em me manter vivo que se esqueceram de me deixar viver. O sol rompeu o horizonte, pintando o oceano em tons de ouro e rosa. Sem pensar, Lizzie inclinou-se ligeiramente para ele, o seu ombro a pressionar o dele. Ele inclinou-se para trás. Ficaram assim até o sol estar completamente alto, ombros a tocar. Havia algo não dito a vibrar entre eles. Noutra noite, Kenji convenceu Lizzie a levá-lo a um clube no Gas Lamp Quarter. Absolutamente não, disse ela quando ele sugeriu pela primeira vez. Por que não? Porque os clubes são barulhentos, quentes e cheios, e provavelmente terríveis para alguém com a tua condição. Manter-me-ei hidratado. Sentar-me-ei, se ficar cansado. Por favor, Lizzie. Ele fez uma pausa, depois acrescentou mais baixinho. Nunca fui a um, nem uma vez. Está na minha lista de desejos. Algo na sua voz fez o peito dela apertar. Tudo bem, concordou ela. Mas vamos embora assim que te sentires mal. Negócio fechado. O clube era exatamente como ela esperava. Barulhento, lotado, pulsando com um grave que ela sentia no peito. Corpos moviam-se juntos na pista de dança, luzes piscando ao ritmo da música. Os olhos de Kenji estavam arregalados, absorvendo tudo como uma criança numa loja de doces. Então, isto é incrível, gritou ele por cima da música. Lizzie posicionou-os perto do bar, pedindo água para ambos. Lembra-te, hidratação primeiro. Sim, senhora. Ele bebeu metade do copo, obedientemente, depois virou-se para ela com um sorriso. Dança comigo. O coração de Lizzie falhou. O quê? Dança comigo? Ele estendeu a mão. Anda lá. Não me podes trazer a um clube e depois fazer-me ficar no bar a noite toda. Eu não danço. Eu também não. É isso que o torna divertido. Kenji. Ela abanou a cabeça, forçando-se a ser sensata. Vai encontrar alguém da tua idade para dançar. Há muitas raparigas bonitas aqui. O rosto dele caiu ligeiramente. Não quero dançar com elas. Bem, eu sou a tua cuidadora, não a tua parceira de dança. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Vai divertir-te. É para isso que estamos aqui, não é? Por um longo momento, Kenji apenas a olhou. Algo cintilou nos seus olhos castanhos. Mágoa, talvez? Ou decepção, antes de ele a disfarçar com um encolher de ombros. Tudo bem, disse ele. Se é o que queres. Ele virou-se e desapareceu na multidão. Lizzie disse a si mesma que tinha sido a decisão certa. As fronteiras profissionais existiam por uma razão. Ela tinha 40 anos. Pelo amor de Deus. Ela não tinha negócios a dançar com um paciente de 29 anos num clube como se fosse. Os seus pensamentos dispersaram-se quando ela o avistou na pista de dança. Uma rapariga tinha-o encontrado. Bonita, jovem, talvez no início dos 20 anos, com tranças compridas e um vestido justo ao corpo. Ela estava a dançar perto de Kenji, as mãos nos ombros dele, a rir-se de algo que ele dizia. Kenji sorria de volta para ela. Aquele sorriso charmoso de rapaz bonito que Lizzie se habituara a ver direcionado a ela. Algo feio torceu-se no estômago de Lizzie. Ela disse a si mesma que era preocupação com a saúde dele. Ele estava a esforçar-se demasiado, a multidão era demasiado densa. Ele precisava de se manter hidratado.
Mas quando a rapariga se inclinou mais perto, a sussurrar algo ao ouvido de Kenji, e o sorriso dele alargou-se. A mão de Lizzie apertou o copo de água com tanta força que ela pensou que se poderia estilhaçar. Isto era ridículo. Ela estava a ser ridícula. Ela tinha dito a ele para encontrar alguém da sua idade. Era exatamente isso que ela queria, não era? A música mudou para algo mais lento. A rapariga envolveu os braços em volta do pescoço de Kenji. As mãos dele pairaram desajeitadamente na cintura dela, como se ele não tivesse a certeza do que fazer com elas. E então, quase involuntariamente, os seus olhos encontraram os de Lizzie através da multidão. Mesmo à distância, ela podia ver a pergunta no seu olhar. É isto que queres? Não. A resposta gritou pelo seu corpo antes que o seu cérebro pudesse acompanhar. Não. Não é isso que eu quero. Eu quero. Ela desviou o olhar. Quando voltou a olhar, Kenji estava a libertar-se do abraço da rapariga, a dizer algo apologético, a mover-se pela multidão em direção a Lizzie. Ok, disse ele quando a alcançou, ligeiramente ofegante. Dancei com alguém da minha idade. Feliz? Exaltada, disse Lizzie secamente. Não pareces exaltada. Pareces que queres assassinar alguém. Não sei do que estás a falar, Lizzie. Ele aproximou-se, baixando a voz. Estavas com ciúmes? Não sejas ridícula. Estavas. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto dele. Estavas totalmente com ciúmes. Eu estava preocupada com a tua saúde. Aquela rapariga estava a dançar muito perto de ti, e precisas ter cuidado com. Ela não eras tu. As palavras detiveram-na. É por isso que parei, continuou Kenji, a voz suave por baixo da música estrondosa. Ela não eras tu. E percebi que não quero dançar com mais ninguém. A garganta de Lizzie apertou-se. Kenji, eu sei. Eu sei o que vais dizer. Fronteiras profissionais, diferença de idade estranha. Todas as razões pelas quais isto é uma má ideia. Ele estendeu a mão para ela, os dedos roçando os dela. Mas podemos fingir por uma música? Podemos fingir que somos apenas duas pessoas que se conheceram num clube? Ela devia dizer não. Devia lembrá-lo da realidade. Em vez disso, deixou que ele a conduzisse para a pista de dança. A música era lenta. Uma balada R&B sobre querer alguém que não se podia ter. As mãos de Kenji encontraram a sua cintura, hesitantes e respeitosas. As mãos dela pousaram nos ombros dele. Eles balançaram juntos nas luzes piscantes, sem se tocarem em mais nenhum sítio, mas mais próximos do que alguma vez tinham estado. Vês, murmurou Kenji perto do ouvido dela. Isto não é tão mau. Isto é uma ideia terrível, sussurrou ela de volta. Provavelmente. A testa dele roçou na dela. Queres parar? Não. Que Deus a ajude. Não. Mas a música acabou antes que ela tivesse que responder. E eles afastaram-se como se nada tivesse acontecido. Se estás a gritar para o teu ecrã para que estes dois admitam o que está a acontecer entre eles, deixa um comentário a dizer. Atenção, está a matar-me. E esmaga o botão de gosto. Porque acredita em mim, as coisas vão ficar ainda mais complicadas. A crise de saúde aconteceu 3 dias depois. Eles tinham escapado para outra noite de corridas e Kenji tinha se esforçado mais do que o habitual. Muitas voltas, muita excitação, pouco descanso entre as corridas. Ele estava a funcionar com pura adrenalina, exultante com a sensação de velocidade e liberdade. O acidente aconteceu às 3 da manhã. Lizzie estava a ajudá-lo a voltar a entrar pela janela quando ele de repente se dobrou, um suspiro de dor escapou dos seus lábios. Kenji, estou bem. Mas a voz dele estava tensa, o rosto a ficar cinzento. Só preciso de me sentar. Ele desabou na cama, todo o corpo a convulsionar de dor. Em segundos estava enrolado em posição fetal, a respiração saindo em arquejos curtos e agónicos. Isto era pior do que a última crise. Muito pior. Lizzie agiu rápido. Água, almofadas de aquecimento, os seus medicamentos para a dor de emergência. Manteve a voz calma mesmo enquanto o seu coração disparava, guiando-o através de exercícios de respiração, monitorizando o seu pulso, fazendo tudo o que tinha sido treinada para fazer. Mas isto já não era apenas o seu treino. Isto era pessoal. Eu cuido de ti, murmurou ela, pressionando uma compressa quente nas costas dele. Eu cuido de ti, Kenji. Respira. Dói, arquejou ele. Em todo lado. Deus dói. Eu sei. Eu sei. Respira. Foca-te na minha voz. A crise foi brutal. Os seus músculos ficaram tão tensos que ela conseguia vê-los, a contrair-se sob a pele. O seu rosto contorceu-se de agonia. Num breve momento de lucidez, enquanto ela ajustava a sua almofada de aquecimento, os seus olhos detetaram algo na sua mesa de cabeceira. Um diário de couro, deixado aberto numa página coberta de caligrafia. Ela não devia olhar. Era privado, mas as palavras no topo da página pareciam brilhar na penumbra. Coisas que quero fazer antes de morrer. O coração dela apertou-se. A lista era longa.
Alguns itens foram riscados. Ver o nascer do sol, ir a um clube, andar de mota, com datas escritas ao lado. Datas recentes, datas das últimas semanas. Datas do tempo que passaram juntos. Outros itens permaneceram sem riscar. Beijar alguém que realmente quer beijar de volta. Apaixonar-me, casar, ter filhos, ver os meus filhos crescerem. Este último tinha um ponto de interrogação ao lado, como se ele o tivesse escrito sabendo que era impossível, mas esperando. De qualquer forma, Lizzie fechou o diário gentilmente e voltou-se para Kenji, os olhos a picarem com lágrimas que se recusava a derramar. A crise durou 4 horas. Ela ficou com ele a cada minuto. Segurou a mão dele quando a dor atingiu o pico, limpou o suor da sua testa. Falou com ele. Bobagens, na maioria histórias sobre os seus dias de corrida, os seus sobrinhos e sobrinhas, qualquer coisa para o manter ancorado na sua voz. Finalmente, por volta das 7 da manhã, o seu corpo relaxou. A tensão drenou-se dos seus músculos. A sua respiração normalizou-se. Ele adormeceu. Lizzie sentou-se na cadeira que tinha puxado para perto da sua cama, exausta, mas relutante em sair. Ela observou o seu rosto à luz da manhã, pacífico agora, quase infantil em sono, tão diferente da máscara reservada e sarcástica que ele usava quando estava acordado. Ela estendeu a mão e afastou uma madeixa de cabelo da sua testa. "O que estou a fazer?" sussurrou ela para o quarto vazio. Ela sabia a resposta. Ela apenas não estava pronta para a admitir ainda. Kenji acordou ao meio-dia e encontrou Lizzie ainda lá. Ela tinha adormecido na cadeira, a cabeça inclinada num ângulo desconfortável, a mão ainda pousada perto da dele na cama. Por um longo momento, ele apenas a observou. Esta mulher que tinha entrado na sua vida há 1 mês e se recusara a sair, que correspondia às suas provocações com insultos, que via através de todas as muralhas que ele tinha construído, que lhe tinha dado mais experiências em 4 semanas do que ele tinha tido em 29 anos. Ela ainda usava as roupas da noite anterior. O seu corte de cabelo pixie estava despenteado, a levantar-se de um lado. Havia uma marca na sua bochecha por ter dormido contra a cadeira. Ela era a coisa mais bonita que ele alguma vez tinha visto. Ele estendeu a mão e pegou na dela devidamente, entrelaçando os seus dedos. Os seus olhos piscaram. "Olá", disse ele suavemente. Ela piscou, desorientada. Depois, os seus instintos de cuidadora entraram em ação. "Como te sentes? Dor residual? Tonturas? Náuseas?" "Estou bem." Ele apertou a mão dela, parando a sua avaliação clínica. "Ficaste?" "Claro que fiquei a noite toda. Estavas em crise. Eu não ia te deixar sozinha. A maioria dos outros cuidadores teria ligado para meus pais e deixado que eles resolvessem." Lizzie encontrou o olhar dele. "Eu não sou a maioria dos outros cuidadores." Algo mudou no ar entre eles. A luz da manhã capturou o dourado nos olhos castanhos dela, e Kenji sentiu o coração apertar de um jeito que não tinha nada a ver com sua doença. "Lizzie", ele disse baixinho, "preciso te dizer algo." "Kenji, apenas me deixe falar, por favor." Ele respirou fundo. "Sei que nos conhecemos há apenas algumas semanas. Sei que sou seu paciente e você é minha cuidadora, e isso provavelmente é completamente inapropriado. Mas eu nunca me senti assim por ninguém. Kenji, você está vulnerável agora. Você acabou de passar por uma crise grave. Isso não é sobre a crise. Isso é sobre você." Ele se sentou lentamente, ignorando a dor residual em seus ossos. "Quando estou com você, não me sinto como um homem moribundo esperando o tempo acabar. Eu me sinto vivo. Sinto que importo. Sinto que talvez, apenas talvez, o tempo que me resta realmente valha alguma coisa." O rosto de Lizzie estava indecifrável. "Você tem 29 anos. Eu sei, eu tenho 40. Sei que são 11 anos de diferença. Eu falhei em matemática, então isso não significa nada para mim." Apesar de si mesma, ela riu. Um som curto e surpreendido que rompeu sua compostura cuidadosa. "Isso não tem graça", ela disse, mas seus lábios estavam se contorcendo. "Tudo é engraçado quando você está encarando a mortalidade." Ele estendeu a mão para o rosto dela, os dedos roçando sua bochecha. "Lizzie, não me diga que estou imaginando isso. Não me diga que não há nada entre nós, mas me diga que você também não sente. E eu nunca mais tocarei no assunto." Ela deveria dizer as palavras. Deveria erguer o muro profissional. Deveria lembrá-lo de todas as razões pelas quais isso era impossível. Em vez disso, ela se inclinou em seu toque. Apenas um pouco. "Eu não posso te dizer isso", ela sussurrou. O coração dele disparou. "Então, o que nos impede?" "Tudo." A voz dela falhou. "Sua saúde, seus pais, meu emprego, nossas idades, o fato de que devo estar cuidando de você." "Não." "Não o quê?" "Não me apaixonar por você." As palavras pairaram entre eles, cruas, honestas e aterrorizantes. A respiração de Kenji engatou. "Você está se apaixonando por mim?" Lizzie se afastou, levantando-se abruptamente. "Preciso de café." "Você precisa descansar."
Não vamos ter essa... Lizzie, descanse, Kenji. Ordem médica. Ela fugiu do quarto antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Mas ela não negou, e ambos sabiam o que isso significava. Os dias seguintes foram torturantes. A tensão entre eles era insuportável. Cada toque acidental parecia elétrico. Cada olhar durava muito. Cada conversa carregava uma corrente subterrânea de tudo o que não estavam dizendo. Kenji parou de ser sutil sobre seus sentimentos. Sabe, ele disse uma tarde enquanto ela verificava sua pressão arterial. Beijar alguém que eu realmente quero beijar ainda está na minha lista de desejos. Eu te vi olhando para ela outra noite. A mão de Lizzie parou no manguito de pressão arterial. Você estava entrando e saindo do sono. Seus olhos castanhos a encaravam firmemente. Eu sei que você viu a lista. Sei que viu o que está riscado e o que não está. Ela retomou sua tarefa, evitando o olhar dele. A pressão arterial está ligeiramente elevada. Me pergunto por quê. Talvez porque haja uma mulher linda muito perto de mim por quem estou desesperadamente apaixonado. Deveríamos adicionar mais potássio à sua dieta. Lizzie, bananas, espinafre, talvez alguns Lizzie. Ela finalmente olhou para ele. Pare de fugir, ele disse suavemente. Por favor, estou cansado de perseguir. Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou lá embaixo. Salvo pela campainha ou condenado por ela, dependendo de como você encarava as coisas. O ponto de ruptura chegou. 3 dias depois, os amigos de Kenji vieram visitá-lo. Darnell Jackson chegou primeiro. Melhor amigo de Kenji desde a infância, com pele castanha escura, um sorriso contagiante e uma energia que preencheu o quarto no momento em que ele entrou. Kenji, meu amigo, Darnell o abraçou forte. Você parece bem. Melhor do que parecia há meses. O que está acontecendo? Nova medicação, nova dieta, novo. Seus olhos pousaram em Lizzie, que estava perto da porta. Nova cuidadora. Lizzie Gold. Ela se apresentou. Estou trabalhando com Kenji há cerca de um mês. Um mês? Darnell se virou para Kenji, com os olhos arregalados. Cara, você nunca manteve uma cuidadora por mais de 3 semanas. O que tem de diferente nesta? As orelhas de Kenji ficaram levemente rosadas. Ela é persistente. Persistente. O olhar de Darnell saltou entre Kenji e Lizzie, com interesse crescente. Essa é a palavra que estamos usando. Antes que Kenji pudesse se defender, a campainha tocou novamente. Troy Whitmore chegou com toda a sutileza de uma banda de metais. Pele castanha clara, feições de belo rapaz, roupas de grife que gritavam. Meus pais têm dinheiro e eu não tenho personalidade. Ele fazia parte do círculo social de Kenji desde a escola preparatória, mas amigo era um termo generoso. Mais como um cara que aparecia em festas e nunca mais saía. Kenji, meu amigo. Troy entrou no quarto, inspecionando o espaço como se fosse seu. Que bom ver que você ainda está respirando. Já estávamos pensando que você finalmente ia chutar o balde. Charmoso como sempre, Troy, Kenji disse secamente. Você me conhece. Eu falo a verdade. Os olhos de Troy varreram o quarto e pousaram em Lizzie. Sua expressão mudou para algo que fez o estômago de Kenji revirar. Bem, Troy disse, aproximando-se de Lizzie com um sorriso predatório. Ninguém me disse que a ajuda era tão gostosa. A expressão de Lizzie não mudou. A ajuda? A cuidadora, a enfermeira, o que for. Ele gesticulou vagamente. Você é muito mais bonita do que as velhas que eles costumam mandar. Você está solteira? Estou perguntando para um amigo. O amigo sou eu. Troy, Kenji advertiu, com a voz tensa. Troy o ignorou, aproximando-se de Lizzie. Falando sério, você é tipo uma total MILF. O M significa eu sei o que significa. Lizzie interrompeu, com a voz fria. E acho que você deveria parar de falar. Feisty. Eu amo Feisty. Quantos anos você tem? Tipo 35. Você envelheceu muito bem. Aposto que você tem experiência. Eu sempre quis experimentar uma mais velha. Ele nunca terminou a frase porque o punho de Kenji acertou sua mandíbula. Troy caiu com força, batendo na mesa de centro e espalhando um vaso quebrado pelo chão. Kenji estava sobre ele em um instante, desferindo outro soco, depois outro, o rosto contorcido de fúria. Nunca ouse falar dela assim. Kenji. Darnell o agarrou por trás, puxando-o para longe. Troy, cara, pare. Você vai matá-lo. Ele a desrespeitou. Eu sei, mas você vai se machucar. Sua condição. A palavra cortou a raiva de Kenji como água gelada. Ele parou de lutar, o peito arfando, os nós dos dedos latejando. Troy se levantou cambaleando, o lábio sangrando, os olhos arregalados de choque. Que diabos, cara? Eu estava apenas brincando. Saia! Kenji rosnou. Você está falando sério agora? Por causa de uma cuidadora. Saia! Darnell, sempre o pacificador, acompanhou Troy fisicamente até a porta. Ok, amigão. Hora de ir. Vamos lá, Andy. Nada para ver aqui.
Troy ainda resmungava protestos, enquanto Darnell o empurrava para fora e fechava a porta atrás dele. O quarto ficou em silêncio. Kenji estava no meio da destruição. Vaso quebrado, móveis espalhados, os nós dos dedos sangrando, a respiração ofegante. Lizzie não se moveu de seu lugar perto da porta. Kenji, ela disse baixinho. Deixe-me ver sua mão. Está tudo bem. Está sangrando. Deixe-me ver. Ele andou em direção a ela lentamente, estendendo a mão machucada. Ela a pegou gentilmente, examinando os nós dos dedos rachados com desapego profissional. Mas suas mãos tremiam. Você não deveria ter feito isso, ela murmurou. Ele estava falando de você como se eu fosse o quê? Uma milf. Ela riu, mas soou oca. Tenho 40 anos, Kenji. Já ouvi coisa pior. Você não deveria ter que ouvir pior. Você não deveria ter que ouvir nada disso. Sua mão ilesa subiu para acariciar o rosto dela. Você não é a ajuda. Você não é uma conquista para idiotas como Troy. Algo se quebrou na compostura cuidadosa de Lizzie. Por um longo momento, eles apenas ficaram ali, a mão dele no rosto dela, a mão dela segurando os nós dos dedos sangrando dele, o vaso quebrado brilhando ao redor deles como estrelas cadentes. Atrás deles, Darnell pigarreou. Eles se separaram. Então, Darnell disse lentamente, seus olhos passando entre eles com uma compreensão crescente. Quando você disse que a nova cuidadora era persistente, quis dizer que não é o que parece, Kenji disse rapidamente. Cara, Darnell levantou as duas mãos. Acabei de te ver espancando nosso amigo porque ele fez um comentário sobre ela. É exatamente o que parece. Troy não é nosso amigo. Esse não é o ponto, e você sabe disso. Darnell se aproximou, baixando a voz, mesmo que Lizzie estivesse bem ali. Kenji, homem para homem, você está apaixonado por ela? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Kenji olhou para Lizzie. Lizzie olhou para o chão. Sim, Kenji disse finalmente. Estou. Se você está gritando, Kenji finalmente disse. Na sua tela deixe um comentário dizendo que já saiu e clique no botão de inscrição. Não porque o segredo está prestes a explodir na cara de todo mundo. Darnell saiu 1 hora depois, mas não antes de puxar Kenji para o lado. Eu nunca te vi assim, ele disse baixinho, parado com ele no pátio dos fundos. Em todos os anos que te conheço, nunca te vi lutar por nada. Você simplesmente aceitava o que vinha. A doença, as limitações, a solidão. As coisas são diferentes agora, Kenji disse. Por causa dela, por causa de tudo. As corridas, as saídas à noite. Sentir que estou realmente vivendo pela primeira vez. Ele fez uma pausa. Mas sim, principalmente por causa dela. Darnell estudou o rosto do amigo por um longo momento. Você sabe que isso vai explodir, certo? Seus pais vão descobrir. E quando descobrirem, eu sei. E você ainda vai seguir isso? Kenji olhou pela janela onde Lizzie estava limpando a bagunça da briga. Seus movimentos eram eficientes, mas distraídos. Ela vale a pena, ele disse simplesmente. Aconteça o que acontecer, ela vale a pena. Darnell suspirou, mas havia um pequeno sorriso em seu rosto. Então, espero que dê certo, cara. Realmente espero. Ele saiu, e Kenji voltou para dentro, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. E o que veio a seguir foram os pais muito, muito bravos de Kenji. Não foi a briga com Troy que alertou os pais de Kenji. Embora um dos funcionários da casa certamente tivesse relatado a comoção, mas incapaz de dizer o que realmente a desencadeou. Foi a filmagem de segurança. Harold finalmente revisou as gravações que ele vinha evitando por semanas. A filmagem de Kenji saindo pela janela à meia-noite. A filmagem da moto de Lizzie chegando aos portões. A filmagem deles voltando às 3 da manhã, 4 da manhã. Às vezes até mais tarde. O rosto de Kenji brilhando com uma felicidade que Harold não via há anos. Ele esperava que eles parassem por conta própria. Provavelmente estavam fazendo algo arriscado. Mas em vez disso, a frequência aumentou, e ele estava no limite da preocupação agora. Ele mostrou a filmagem para Elise. E agora eles estavam no quarto de Kenji. Os rostos uma mistura de traição, medo e fúria mal contida. Há quanto tempo isso está acontecendo? Harold exigiu, mesmo que ele tivesse uma ideia aproximada. Kenji se manteve firme, Lizzie um pouco atrás dele. Algumas semanas? Algumas semanas? A voz de Alisa aumentou. Você tem saído escondido por semanas. Você tem ideia do perigo? Eu sei exatamente o quão perigoso é, mãe. Eu vivo com essa doença a minha vida toda. Eu conheço meus limites. Claramente, você não. Porque você tem saído a todas as horas da noite fazendo sabe-se lá o quê? Vivendo, Kenji interrompeu. Eu tenho vivido. Pela primeira vez na minha vida eu tenho realmente vivido em vez de apenas esperar para morrer. E não ouse falar sobre morrer. A compostura de Alisa se quebrou, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Não ouses jogar isso em nossa cara como se não tivéssemos passado todos os dias dos últimos 29 anos tentando te manter vivo. Mantendo-me prisioneiro, Kenji retrucou, embrulhando-me em plástico bolha e garantindo que eu nunca experimentasse nada. Estávamos te protegendo. Você está me sufocando. As palavras ecoaram pelo quarto. Harold deu um passo à frente, o maxilar cerrado. Chega, os dois. O olhar dele desviou-se para Lizzie. Senhorita Gold, a senhora foi contratada para cuidar do nosso filho, para mantê-lo a salvo. Em vez disso, a senhora o tem levado para fora à noite, para eventos de corrida, colocando a saúde dele em risco. Com todo o respeito, Sr. Tyson, disse Lizzie com cautela. Seu filho é um adulto. Ele fez suas próprias escolhas. Escolhas que o senhor permitiu. A voz de Harold era fria. Escolhas que o senhor incentivou. Elise virou-se para Lizzie, os olhos faiscando. A senhora se aproveitou de um jovem vulnerável. Deixou que ele acreditasse que a senhora se importava com ele, quando tudo o que realmente queria era o quê? O dinheiro dele, a emoção de corromper o filho de um bilionário. Isso não é verdade, começou Lizzie. Não insulte minha inteligência. Elise deu um passo à frente, a voz pingando veneno. Eu vi como ele olha para a senhora. Vi como a senhora olha para ele. A senhora tem 40 anos, se aproximando de um jovem de 29 com uma doença terminal. Que tipo de mulher faz isso, mamãe? Kenji se interpôs entre elas, o rosto vermelho de raiva. Não, isso é o suficiente. Não é o suficiente. Essa mulher tem manipulado o senhor se aproveitando da sua solidão e eu não vou ficar parado assistindo a isso. Elise virou-se de volta para Lizzie, a expressão espelhando o próprio reflexo. De House, a senhora está demitida. Efetivo imediatamente e eu vou denunciar lá a sua agência. Quando eu terminar, a senhora não poderá mais trabalhar como cuidadora em lugar nenhum da Califórnia. O rosto de Lizzie ficou pálido, mas sua voz permaneceu firme. Senhora Tyson, saia da minha casa. Não. A voz de Kenji era firme. Ela não vai a lugar nenhum. Kenji, eu sou uma adulta, mamãe. Eu tomo minhas próprias decisões e decidi que quero em minha vida. Não há futuro com ela, Kenji. A voz de Alisa falhou. Você não vê isso? Ela tem 40 anos. Ela não pode te dar filhos. Não pode te dar um legado. Então ela só pode te dar alguns anos do que quer que seja isso, antes que seu tempo acabe. As palavras pairaram no ar como veneno. O rosto de Kenji ficou pálido, mas antes que ele pudesse responder, Lizzie falou. Ela está certa. Todos se viraram para olhá-la. A expressão de Lizzie estava calma, controlada, mas havia um tremor em sua voz que traía seus verdadeiros sentimentos. A senhora Tyson está certa, continuou ela. Eu deveria ter me demitido no momento em que percebi que sentimentos estavam se desenvolvendo. Foi pouco profissional, foi inapropriado, e me desculpe. Lizzie, começou Kenji, deixe-me terminar. Ela encontrou o olhar dele e ele viu a dor que ela tentava esconder. Eu cruzei uma linha, várias linhas, e seus pais têm todo o direito de estarem com raiva. Ela se virou para Harold e Elise. Eu apresentarei minha renúncia à agência hoje. Eu. A senhora não precisará me reportar, disse Lizzie. Mas antes que eu vá, preciso dizer algo. Não como a cuidadora dele, mas como alguém que passou o último mês observando seu filho. Os olhos de Harold se estreitaram. O que você poderia ter a dizer para nós? Ele tem pouco tempo. As palavras foram diretas, brutais. O senhor sabe disso. Ele sabe. Todos nesta sala sabem. E o senhor passou tanto tempo e energia tentando impedir a morte dele que se esqueceu de deixá-lo viver. Como ousa? Eu vi a lista de desejos dele. A voz de Lizzie estava firme agora. Eu vi todas as coisas que ele sonhou em fazer, as experiências que ele nunca teve, a vida que ele nunca teve permissão para viver. E nas últimas semanas, nós riscamos algumas dessas coisas juntos. Corridas, amanheceres, dança, sentir-se vivo pela primeira vez em sua vida. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. O senhor pode me odiar pela forma como aconteceu. Isso é justo, mas por favor, não o coloque de volta em uma gaiola. Não deixe seu medo de perdê-lo, roubar o tempo que ele tem. O quarto ficou em silêncio. O rosto de Elisa ainda estava duro, mas algo faiscou em seus olhos. O maxilar de Harold estava tenso, a expressão ilegível. Kenji estendeu a mão para Lizzie, mas ela se afastou. Lizzie, por favor, não faça isso, disse ele, a voz embargada. É a coisa certa a fazer. Ela não o olhou. Me desculpe, Kenji. Eu não deveria ter deixado as coisas chegarem tão longe. Você vai embora depois de tudo? Eu tenho que ir. Finalmente, ela o olhou. Sua mãe está certa. Eu não posso te dar um futuro. Não posso te dar filhos ou netos ou qualquer uma das coisas em sua lista. Tudo o que posso fazer é complicar sua vida e prejudicar seu relacionamento com sua família. Eu não me importo. Mas eu me importo. A voz dela falhou. Eu me importo demais com você para ser a coisa que te separa dos seus pais. Especialmente quando... E ela não conseguiu terminar a frase. Especialmente
quando você não tem muito tempo com eles. O rosto de Kenji desmoronou. Lizzie se virou para Harold e Liz uma última vez. Deixe-o viver, disse ela suavemente. Qualquer tempo que ele tenha, deixe-o viver de verdade. É tudo o que peço. E antes que alguém pudesse impedi-la, ela saiu do quarto. Kenji tentou segui-la. Seus pais o seguraram. A mão de Harold em seu braço, os pedidos chorosos de Elisa em seus ouvidos. Quando ele finalmente se libertou e correu para a frente da casa, a motocicleta de Lizzie já desaparecia pela entrada. Ela se fora. E Kenji sentiu algo dentro dele se despedaçar. 3 dias. Foi o tempo que Lizzie aguentou antes que o silêncio começasse a quebrá-la. Ela estava no apartamento de Max, acima da oficina de conserto de motocicletas em bairro Logan, escondida do mundo como uma covarde. Seu telefone ficava no balcão da cozinha, a tela acendendo a cada poucos minutos com mais uma ligação, mais uma mensagem, mais um correio de voz de um número que ela havia memorizado, mas se recusava a atender. Kenji ligara 47 vezes em 3 dias. 47. Ela não ouvira um único correio de voz, não lera uma única mensagem porque sabia que se ouvisse a voz dele, se visse as palavras dele, sua resolução desmoronaria como papel molhado. Max tinha opiniões sobre isso, opiniões altas. Você está sendo idiota, Max anunciou no segundo dia, deixando cair um prato de comida chinesa requentada na frente de Lizzie, como uma idiota completa e total. Obrigada pelo apoio. Apoio é para quem merece. Você está aí partindo o coração daquele garoto e o seu próprio porquê? Porque a mamãe dele disse coisas cruéis para você. Ela estava certa, Max. Lizzie empurrou a comida em seu prato sem comer. Eu tenho 40 anos. Ele tem 29. Ele está doente. Ele é rico. Eu sou a cuidadora dele. Ex-cuidadora. Não há futuro aí. Diz quem? Diz a realidade. Realidade é superestimada. Max sentou-se em frente a ela, a expressão suavizando ligeiramente. Lizzie, eu te conheço há quase 20 anos. Eu nunca te vi olhar para alguém da maneira que você olha para aquele cara. E eu nunca vi ninguém olhar para você da maneira que ele olha. A garganta de Lizzie apertou. Não importa como nos olhamos. Algumas coisas simplesmente não são para ser. Isso é besteira e você sabe disso. Max se inclinou. Você está com medo. Eu entendo. Você passou a vida inteira evitando relacionamentos, evitando compromissos, evitando qualquer coisa que pudesse te tornar vulnerável. E agora você finalmente encontrou alguém que te vê. Realmente te vê. E você está fugindo porque é mais fácil do que ficar e lutar por algo real. Eu não estou fugindo. Estou sendo responsável. Você está sendo uma covarde. A palavra a atingiu como um tapa. Lizzie se levantou abruptamente, a cadeira raspando o chão. Preciso de ar. Ela saiu para a pequena varanda com vista para o estacionamento da oficina, abraçando-se contra o frio da noite. Atrás dela, ela ouviu Max suspirar pesadamente. Seu telefone está tocando de novo. Max chamou. 40 e 8 anira vez. Lizzie não se virou. Na propriedade Tyson, as coisas estavam desmoronando. Kenji não saía do quarto há 3 dias. Ele não estava comendo. Mal estava dormindo. A equipe da casa relatava ouvir coisas quebrando em horários aleatórios. Vasos, porta-retratos, qualquer coisa ao alcance. Harold e Elise não sabiam o que fazer. Ele não fala conosco, disse Elise, andando pela sala enquanto Harold se sentava com a cabeça nas mãos. Ele nem abre a porta. Eu tentei de tudo. As comidas favoritas dele, os filmes favoritos dele, implorando, como pedir desculpas. A senhora chamou a mulher que ele ama de predadora e ameaçou destruir a carreira dela, Harold disse secamente. O que a senhora esperava? Elise parou de andar. Eu estava tentando protegê-lo, insultando a primeira pessoa que o fez feliz em anos. Ela é velha demais para ele, Harold. Ela não pode dar filhos a ele. Não pode dar a ele. Não pode dar a ele o quê? Harold finalmente olhou para cima, os olhos vermelhos. Um futuro, Elise. Nosso filho pode não ter um futuro. Os médicos foram claros sobre isso, e eu acho que ele está certo. Passamos a vida inteira dele tão focados em manter lo vivo que esquecemos de deixar lo realmente viver. As palavras ecoaram na sala silenciosa. Eram as mesmas palavras que Lizzie dissera antes de ir embora. Elise afundou em uma cadeira, sua compostura finalmente se quebrando completamente. Eu só queria mais tempo com ele. Eu só queria. Eu pensei que se o protegêssemos o suficiente. Eu sei. Harold moveu-se para sentar-se ao lado dela, pegando sua mão. Eu sei, mas estávamos errados. Estamos errados há muito tempo. O que fazemos agora? Harold ficou quieto por um momento. Então, nós o deixamos escolher. O que quer que ele queira, quem quer que ele queira, nós o deixamos escolher.
E nós o apoiamos, mesmo que não seja o que teríamos escolhido para ele. Elise enxugou os olhos. Você acha que ela realmente o ama? Eu acho que ela o deixou para proteger o relacionamento dele conosco. Isso não é algo que uma interesseira ou uma predadora faria. Harold apertou a mão de sua esposa. Acho que devemos um pedido de desculpas a ela, a ambos. No quarto dia, Kenji finalmente saiu do quarto. Ele parecia terrível. Olheiras escuras sob os olhos, o cabelo normalmente arrumado despenteado, as roupas amassadas como se ele tivesse dormido nelas por dias. Seus pais estavam esperando na sala de estar. Quando o viram, Elise imediatamente se levantou, o rosto desmoronando. Kenji, querido, me desculpe. Eu não quero desculpas. A voz dele era plana, vazia. Eu quero saber onde ela está. Nós não sabemos. Ela se demitiu da agência. Eles não nos deram as informações pessoais dela. Então, encontrem-na. Os olhos castanhos de Kenji, geralmente cheios de vida, estavam opacos e derrotados. Usem seu dinheiro, suas conexões, o que quer que tenham que fazer. Encontrem-na. Kenji, Harold, deu um passo à frente. Nós queremos ajudar. Queremos consertar isso. Mas talvez, ela precise de tempo. Ela teve tempo. 4 dias de tempo. E eu não consigo. A voz dele falhou. Eu não consigo fazer isso sem ela. Eu não quero fazer isso sem ela. Fazer o quê, querido? Perguntou Elise suavemente. Viver. A palavra saiu quebrada. Ela me fez querer viver. Eu realmente viver, não apenas existir. E agora ela se foi e tudo parece. Ele pressionou a mão no peito. Vazio. Tudo parece vazio. A dor em sua voz era insuportável. Elise atravessou a sala e abraçou o filho, segurando-o com força enquanto ele tremia em soluços silenciosos. Nós a encontraremos, sussurrou ela. Eu prometo. Encontraremos ela, e eu vou pedir desculpas, e nós consertaremos isso. Eu consertarei isso. Harold observou sua esposa e filho se abraçarem, os próprios olhos picando. Pela primeira vez em 29 anos, ele percebeu o quão mal eles falharam com seu garoto novamente, e jurou para si mesmo que faria isso direito desta vez. Mas encontrar Lizzie Gold provou ser impossível. Ela havia deixado seu apartamento. Seu senhorio disse que ela pagou o restante do contrato de locação e não deixou endereço de retorno. A agência alegou confidencialidade do cliente e se recusou a compartilhar qualquer informação. O telefone de sua irmã caía direto na caixa postal. Até mesmo detetives particulares não encontraram nada. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. E a cada dia que passava, Kenji piorava. Ele parou de comer quase inteiramente. Ele parou de tomar seus medicamentos corretamente. Ele parou de se importar com qualquer coisa. Uma semana depois que Lizzie foi embora, o inevitável aconteceu. Kenji desmaiou no corredor do lado de fora de seu quarto. Elise o encontrou inconsciente no chão, a respiração superficial, a pele cinza. Ela gritou por Harold, gritou pela equipe, gritou por qualquer um que pudesse ajudar. A ambulância chegou em minutos e Kenji Tyson foi levado às pressas para o hospital pela primeira vez em mais de um ano. Não por causa de uma crise de dor, mas porque seu corpo finalmente desistiu de lutar. Se você está aí com o coração na garganta imaginando se Kenji vai ficar bem, deixe um comentário dizendo, por favor, fique bem. E aperte o botão de curtir porque esta história está prestes a dar uma guinada que ninguém esperava. A chamada chegou à loja de Max às 23 de uma terça-feira. Lizzie fingia organizar o estoque nos fundos quando Max irrompeu pela porta, com o celular na mão. É o Darnell, disse Max, o rosto pálido. Amigo do Kenji, ele conseguiu meu número pela rede de corridas. O coração de Lizzie parou. Por que ele está ligando para você? Max estendeu o telefone sem dizer uma palavra. Lizzie o pegou com as mãos trêmulas. Olá, Lizzie. A voz de Darnell estava tensa, urgente. Graças a Deus. Tentei te contatar por dias. Ninguém sabia para onde você foi. O que está acontecendo? É o Kenji. Uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Ele está no hospital, no centro médico da UC San Diego. Ele desmaiou há alguns dias e Ele não está bem, Lizzie. Os médicos não têm certeza se ele vai sobreviver. O mundo inclinou-se para o lado. O que você quer dizer que não tem certeza? A voz de Liz saiu num sussurro. O que aconteceu? Foi uma crise de dor? Os rins dele? O quê? Eles acham que são complicações multiorgânicas? O sistema dele simplesmente parou. Eles o estabilizaram por enquanto, mas ele está inconsciente há 2 dias, e eles não sabem quando ou se ele vai acordar. As pernas de Liz cederam. Ela afundou no chão, o telefone colado à orelha, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os pais dele estão com ele, continuou Darnell. Eles estão lá o tempo todo, mas ele, antes de desmaiar, ele não parava de perguntar por você. Tio, seu nome foi a última coisa que ele disse. Eu irei aí.
As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Estarei aí em 20 minutos. Lizzie, espere. Ela desligou antes que ele pudesse terminar. Max já estava estendendo as chaves da moto. Vá, disse Max simplesmente. Eu te sigo no meu carro. Lizzie pegou as chaves e correu. O centro médico da UC San Diego era um borrão de paredes brancas e luzes fluorescentes. Lizzie irrompeu pela entrada de emergência como uma mulher possuída, exigindo saber onde Kenji Tyson estava sendo mantido. A enfermeira na recepção deu uma olhada em seus olhos selvagens e rosto lacrimejante e imediatamente a direcionou para a UTI no quarto andar. A viagem de elevador pareceu uma eternidade. Quando as portas finalmente se abriram, Lizzie viu Harold e Elise sentados na área de espera fora de um quarto privado e ambos pareciam ter envelhecido 10 anos na semana desde que ela os vira. Elise ergueu os olhos. Ao ver Lizzie, algo complicado cruzou seu rosto. Culpa, alívio, esperança, tudo emaranhado. Você veio, disse Elise suavemente. Claro que vim. A voz de Lizzie estava rouca. Onde ele está? Ele está acordado? Posso vê-lo? Harold se levantou lentamente. Ele está lá dentro. Ele ainda está inconsciente. Mas o médico disse que ele pode nos ouvir. Então temos falado com ele, tocado a música favorita dele. Vá, interrompeu Elise, levantando-se também. Vá ficar com ele. Ele gostaria que você estivesse lá. Lizzie hesitou, procurando no rosto da mulher mais velha qualquer vestígio da hostilidade de antes. Mas tudo o que viu foi exaustão e tristeza. Senhora Tyson, nós. Mais tarde, Elise balançou a cabeça. Falaremos mais tarde. Agora meu filho precisa de você. Eu vou. Lizzie não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ela abriu a porta do quarto de Kenji e entrou. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho suave dos equipamentos médicos. Monitores bipavam ritmicamente, registrando batimentos cardíacos, níveis de oxigênio e uma dúzia de outras métricas que o olhar treinado de Liz avaliou automaticamente. E ali, no centro de tudo, jazia Kenji. Ele parecia tão pequeno na cama do hospital, tão frágil. Sua pele morena clara tinha um tom cinzento e havia sombras escuras sob seus olhos fechados. Um soro gotejava líquido em seu braço. Um tubo de oxigênio repousava sob seu nariz. O coração de Liz se partiu em 1000 pedaços. Ela atravessou o quarto lentamente, as pernas tremendo, e afundou na cadeira ao lado da cama. Sua mão encontrou a dele. Fria, fria demais, e ela a segurou com força. Ei, ela sussurrou, a voz embargada. Ei, seu teimoso, impossível, um homem lindo. O que você pensa que está fazendo? Nenhuma resposta. Apenas o bip constante do monitor cardíaco. Eu estou aqui agora, continuou Lizzie, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sei que fui embora. Eu sei que fugi. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, protegendo você de... eu nem sei do quê. De mim mesma, das complicações, da inevitável dor. Ela levou a mão dele aos lábios, depositando um beijo nos dedos frios. Mas eu estava errada. Eu estava tão errada, Kenji. Fugir não protegeu ninguém. Só piorou tudo. Um soluço a sufocou. Eu deveria ter ficado. Eu deveria ter lutado por nós. Eu deveria ter te contado. Ela parou, recompondo-se. Eu deveria ter te contado que eu te amo. As palavras pairaram no quarto silencioso, misturando-se ao bip das máquinas e ao zumbido suave dos equipamentos médicos. Eu te amo, repetiu Lizzie, mais forte desta vez. Eu amo suas piadas bobas e seus acessos de raiva dramáticos, e a maneira como seu rosto inteiro se ilumina quando você está feliz. Eu amo o quão corajoso você é, como você se recusa a deixar sua doença te definir, como você lutou a vida inteira apenas para se sentir vivo. Mais lágrimas caíram. Ela não se incomodou em enxugá-las. Eu amo que você me viu. Realmente me viu quando todo mundo só via uma cuidadora de 40 anos sem futuro. Eu amo que você não se importou com a minha idade, meu trabalho, ou qualquer uma das coisas que eu pensei que me tornavam inamorável. Você simplesmente me amou, e eu tive medo demais de aceitar. Ela pressionou a testa contra as mãos unidas. Por favor, acorde, ela implorou. Por favor, Kenji, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso sem você. Eu sei que fui embora, mas estou aqui agora. Estou aqui e não vou mais embora, nunca mais. Eu só preciso que você acorde. Ah, por favor, por favor. Seus ombros tremiam com soluços. As máquinas continuaram seu ritmo constante. E então, uma mão apertou a dela. A cabeça de Liz, os olhos de Kenji estavam abertos, e ele estava sorrindo. Te peguei, disse ele. Por um minuto inteiro, Lizzie não conseguiu processar o que estava acontecendo. Kenji estava acordado. Seus olhos estavam brilhantes, não opacos. Sua pele, que parecia cinzenta na penumbra, agora parecia perfeitamente normal. O tubo de oxigênio sob seu nariz parecia quase decorativo. Você... O cérebro de Liz
gaguejou. Você está... O quê? Estou bem. Kenji sentou-se na cama, afastando o tubo de oxigênio do rosto com a mão livre. Bem, não bem. Eu fui hospitalizado de verdade. Meu corpo realmente parou por um tempo, mas eu me recuperei há 2 dias. Eu só tenho fingido estar inconsciente desde então. Lizzie o encarou, depois os monitores, que mostravam sinais vitais perfeitamente saudáveis, depois de volta para ele. Você fingiu estar em coma? Tecnicamente, fingi estar inconsciente. Comas são uma coisa médica completamente diferente. Kenji Tyson. Ela arrancou a mão dele e se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Eu estive aterrorizada à última hora. Dirigi até aqui pensando que você estava... morrendo. Eu sentei aqui e derramei meu coração para você enquanto você... Você... Ela pegou um travesseiro da cama e o atingiu com ele. Você estava acordado o tempo todo. Ai. Kenji levantou os braços para se defender, mas estava rindo. Rindo de verdade. Lizzie, pare. Isso é propriedade do hospital. Vou te mostrar propriedade do hospital. Ela o atingiu de novo e de novo, cada golpe pontuado por uma palavra. Você? Thwack. Absoluto. Thwack. Manipulador. Etuaca. Dramático. Etuaca. Insuportável. Você disse que me amava. Ela congelou no meio do golpe. Kenji pegou o travesseiro, jogando-o para o lado, seu rosto transformado pelo maior e mais brilhante sorriso que ela já vira. Você disse que me amava, repetiu ele, mais suave desta vez. Você disse que não conseguia fazer isso sem mim. Você disse que nunca mais iria embora. A fúria justa de Liz murchou como um balão furado. Isso não é justo, disse ela fracamente. Você deveria estar inconsciente. Eu sei, mas você nunca teria dito nada disso se soubesse que eu podia te ouvir. Você teria mantido suas muralhas, continuado correndo e se convencido de que isso não poderia dar certo. Então, você me manipulou para confessar meus sentimentos. Eu prefiro dizer que criei estrategicamente as condições para a honestidade emocional. É a mesma coisa. Concordamos em discordar. Ele a puxou para mais perto até que ela estivesse sentada na beira da cama dele, seus rostos a poucos centímetros de distância. Lizzie, olhe para mim. Ela olhou. Seus olhos castanhos eram quentes, cheios de amor, e travessura, e algo mais profundo. Algo que fazia seu coração doer da melhor maneira possível. Eu também te amo, disse ele suavemente. Eu te amo desde a primeira vez que você se recusou a recuar de um dos meus acessos de raiva. Eu te amei em cada passeio à meia-noite, em cada nascer do sol, em cada momento em que você me fez sentir como se eu estivesse realmente vivendo. Os olhos de Liz se encheram de novas lágrimas. Desta vez, lágrimas felizes. Você é impossível, ela sussurrou. Nem tanto, você continua dizendo. Sua mão subiu para acariciar o rosto dela, seu polegar afastando uma lágrima. Mas aqui está a coisa. Eu sou o seu impossível. Se você me aceitar. Kenji, eu conheço suas preocupações. Eu sei que a diferença de idade te assusta. E eu sei que você acha que não pode me dar o futuro que seus pais querem. Sua voz era firme, certa. Mas eu não me importo com nada disso. Não mais. Eu não preciso de um legado. Eu não preciso de filhos biológicos. Eu não preciso de nada das coisas que outras pessoas acham que deveriam importar. Ele respirou fundo. Tudo o que eu preciso é você. E então, antes que ela pudesse responder, ele estendeu a mão sob o travesseiro e tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Lizzie parou. Eu tenho isso há dias, disse Kenji, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante. Simples, elegante, um único diamante em ouro rosa. Eu o comprei na manhã, depois que você foi embora. E eu ia propor na próxima vez que te visse, mas então você desapareceu e eu não consegui te encontrar. E eu posso ter entrado em espiral um pouco. Um pouco. Ok. Muito. Eu entrei em espiral muito. Mas quando Darnell sugeriu este plano, esta foi a ideia do Darnell. Eu sabia que funcionaria, porque sabia que você viria. Eu sabia que não importava o quão assustada você estivesse. Não importava o quão longe você corresse. Se você pensasse que eu estava morrendo, você estaria aqui. Ele ergueu o anel, seus olhos nunca deixando os dela. Elizabeth Gold, você quer casar comigo? O quarto estava silencioso, exceto pelo bip dos monitores e o pulsar do coração de Liz. Ela pensou em todas as razões pelas quais isso era loucura. A diferença de idade, a doença dele, o futuro incerto, o fato de ela ter saído de perto dele uma vez antes. Então ela pensou em sua risada, seu sorriso, na maneira como ele a fazia sentir viva depois de anos, apenas passando pelos movimentos. Ela pensou em nasceres do sol, passeios à meia-noite
e dançar em uma boate com alguém que a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Ela pensou em amor. Amor de verdade. Amor aterrorizante. O tipo de amor que você só encontra uma vez na vida se tiver sorte. E ela fez sua escolha. Sim, disse ela. O rosto de Kenji explodiu de alegria. Sério? Sim, sério. Seu homem dramático, manipulador, lindo. Sim. Ele colocou o anel em seu dedo e então a puxou para seus braços. E então, finalmente, seus lábios se encontraram. O beijo foi tudo. Foi suave e feroz, e desesperado e terno, tudo ao mesmo tempo. Foram semanas de tensão finalmente se quebrando. Foi o início de algo novo, quando finalmente se separaram, e ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Não acredito que você fingiu um coma, disse Lizzie, balançando a cabeça. Inconsciência. Há uma diferença. Vou matar Darnell. Justo. A porta do quarto se abriu. Harold e Elise estavam na soleira, seus rostos uma mistura de confusão e esperança. Está tudo bem aqui? Perguntou Elise cautelosamente. Ouvimos gritos. Kenji ergueu a mão de Liz, o anel brilhando à luz. Ela disse. Sim, se você viu esse te peguei vindo, você está mentindo, porque essa reviravolta pegou todos nós. Deixe um comentário dizendo ele me pegou. E esmague o botão de inscrição, porque esta história está prestes a ter o final mais lindo que você já viu. As próximas horas foram um turbilhão. Kenji foi oficialmente liberado do hospital. Seus médicos confirmaram que, embora seu colapso tivesse sido real e sério, ele teve uma recuperação notável assim que seu corpo foi devidamente cuidado. Eles atribuíram isso a uma combinação de boa medicação, descanso e o que uma enfermeira chamou de poder curativo de ter algo pelo que viver. Na sala de espera do hospital, Harold e Elise sentaram-se com Lizzie para a conversa que estava sendo aguardada há semanas. Peço desculpas, disse Elise, com a voz embargada pela emoção. O que eu disse a você foi cruel e injusto. Fiquei com medo pelo meu filho, mas isso não justifica como a tratei. Senhora Tyson, por favor, me deixe terminar. Elise respirou fundo. Acusei você de se aproveitar de Kenji, de ter segundas intenções, mas eu estava errada. Tenho observado você estas últimas horas. A forma como você correu para cá pensando que ele estava morrendo. A forma como você sentou com ele, segurou a mão dele, disse que o amava, sem saber se ele podia ouvi-la. Os olhos dela brilharam. Isso não é manipulação. Isso é amor. Eu o amo, sim, disse Lizzie baixinho. Sei que nossa situação é incomum. Sei que não sou o que você escolheria para ele, mas amo seu filho com tudo o que tenho. Eu sei. Elise estendeu a mão e pegou a de Liz. E isso é o suficiente para mim. Mais do que suficiente, Harold falou pela primeira vez. Passamos 29 anos tentando manter Kenji vivo. Mas você fez algo que nós nunca conseguimos. Você o fez querer viver. Ele sorriu mais em um mês com você por perto do que em toda a sua vida. Esse é um presente que nunca poderemos retribuir. Não quero retribuição, disse Lizzie. Só quero ele. Seja qual for o tempo que tenhamos, sejam 5 anos ou 50, eu só quero passá-lo com ele. Então, bem-vinda à família. Elise apertou a mão dela, um sorriso marejado no rosto. Filha. Os olhos de Liz se encheram de lágrimas. Obrigada. Do outro lado da sala de espera, Kenji, agora vestido com roupas normais e com uma aparência mais saudável do que em semanas, chamou. Vocês já terminaram de serem emotivos aí? Porque estou morrendo de fome. Estou comendo comida do hospital há dias. Exijo panquecas imediatamente. Lizzie riu, enxugando os olhos. Seu filho é ridículo. Sim, concordou Elise também rindo. Sim, ele é. E aparentemente, ele é seu problema agora. Com prazer. O casamento aconteceu 6 semanas depois. Não foi uma grande extravagância. Não era o estilo de Kenji ou Liz. Em vez disso, eles escolheram uma cerimônia ao pôr do sol na praia, ao sul de La Jolla. Yak, onde o Oceano Pacífico se estendia infinitamente em direção ao horizonte e o céu se pintava em tons de laranja, rosa e dourado. Lizzie usava um vestido branco simples que esvoaçava na brisa do mar. Seu corte pixie cacheado e preto era adornado com pequenas flores brancas. Sua tatuagem de fênix estava visível pela primeira vez, um símbolo de renascimento e segundas chances. Kenji usava um terno cinza sob medida com um lenço de bolso rosa dourado que combinava com seu anel de noivado. Seu corte de cabelo com fade alto estava recém-feito, seu pequeno bigode perfeitamente aparado. Ele nunca esteve mais bonito ou mais feliz. A lista de convidados era pequena, mas significativa. Harold e Elise sentaram-se na primeira fila de mãos dadas, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto de Elise. Darnell foi o padrinho de Kenji, com um ar orgulhoso e apenas levemente presunçoso sobre seu papel em uni-los. Max foi a dama de honra de Liz, seu vestido roxo contrastando maravilhosamente com o esquema de cores pastel.
A irmã de Lizzie, Jeno, estava lá com toda a sua família, 5 filhos com idades entre 8 e 19 anos, todos se remexendo de excitação. A mais nova, Destiny, foi nomeada florista e levou seu trabalho muito a sério. Harold levou Lizzie ao altar. Tinha sido ideia dele, na verdade. Ele a abordou alguns dias antes do casamento com uma expressão incomumente vulnerável. Eu sei que seus pais faleceram, disse ele. E eu sei que não fui exatamente acolhedor com você, mas se você me permitisse, ficaria honrado em levá-la ao altar para recebê-la oficialmente em nossa família. Lizzie chorou e disse sim. Agora, parada no final do caminho adornado com flores, Kenji observava sua noiva se aproximar ao lado de seu pai. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ele se recusava a derramar. Ela está linda, murmurou para Darnell. Ela também é sua esposa em cerca de 3 minutos, então pare de babar e se recomponha. Não estou babando. Você está babando. Sim. A cerimônia foi curta e emocionante. Eles escreveram seus próprios votos e de alguma forma conseguiram fazer todos rirem e chorarem. Kenji foi o primeiro. Lizzie Gold, disse ele, segurando as mãos dela, a voz firme apesar da emoção em seus olhos. Quando te conheci, eu era um garoto mimado, que jogava smoothies nas paredes e fazia cuidadores chorarem. Eu estava com raiva do mundo, com raiva dos meus pais, com raiva de uma doença que eu não podia controlar. Eu tinha desistido de viver porque estava tão focado em morrer. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Então você entrou no meu quarto e se recusou a sair, como se combinasse meu sarcasmo com o seu. Você viu através de todas as muralhas que eu havia construído. Você não me tratou como um paciente, um fardo ou uma bomba relógio. Você me tratou como um homem que merecia viver, amar, experimentar tudo o que este mundo tem a oferecer. Seu polegar roçou seus nós dos dedos. Você me levou em passeios à meia-noite e me ensinou o que era velocidade. Você sentou comigo durante crises de dor e nunca uma vez me olhou com pena. Você me desafiou, me empurrou, acreditou em mim quando eu parei de acreditar em mim mesmo. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ele não a enxugou. Não sei quantos anos me restam. Os médicos dizem talvez 10, talvez menos. Talvez, se tiver sorte, mais. Mas quaisquer que sejam os dias que eu tenha, quero passar cada um deles com você. Porque você não é apenas a mulher que me ensinou a viver. Você é a razão pela qual eu quero viver. Ele apertou as mãos dela. Eu te amo, Lizzie Gold. Hoje, amanhã, por todo sempre que nos for dado. Quando ele terminou, não havia um olho seco na praia, incluindo o de Liz. Ela levou um momento para se recompor antes de começar seus próprios votos. Kenji Tyson, disse ela, a voz embargada pela emoção. Quando te conheci, pensei que você fosse a pessoa mais impossível que eu já tinha encontrado. Mimado, mal-criado, dramático além da razão. Uma risada leve percorreu a multidão. Mas eu também vi algo por baixo de toda essa atitude. Dor, solidão, um desejo desesperado de ser visto como mais do que sua doença. E eu pensei, eu consigo lidar com isso. Eu criei 5 sobrinhos. Quão difícil poderia ser um cara rico com temperamento? Mais risadas. Acontece que é bem difícil. Ela sorriu entre as lágrimas. Mas também é maravilhoso, porque conhecer você, o verdadeiro você, tem sido a maior aventura da minha vida. E eu tive muitas aventuras. Ela olhou para Max, que deu um joinha. Passei meus 20 e 30 anos correndo atrás de corridas, atrás de recordes, atrás de tudo, exceto das coisas que realmente importavam. Eu me disse que era muito ocupada para o amor, muito determinada para relacionamentos, muito independente para compromisso. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de ser vulnerável. Medo de precisar de alguém. Medo do que poderia acontecer se eu finalmente deixasse alguém entrar. Sua voz se firmou. Então, você invadiu minha vida como um furacão com um bom cabelo. E de repente todos os meus medos pareceram estúpidos. Você me fez rir. Você me fez sentir jovem. Eu. Você me lembrou de como era realmente viver. Não apenas existir, mas viver com paixão e alegria e aventuras ridículas à meia-noite. Ela o encarou. Tenho 40 anos. Cometi meus erros, mas concordar em ser sua cuidadora não foi um deles. Foi a melhor decisão que já tomei, porque me levou aqui, a você, a nós. Ela respirou fundo. Não sei o que o futuro reserva. Ninguém sabe. Mas eu sei disto. Qualquer tempo que tenhamos, vou passar amando você com tudo o que tenho. Chega de fugir. Chega de se esconder. Apenas você e eu juntos. Pelo tempo que tivermos sorte de ter. O celebrante, um amigo de Max que havia sido ordenado online especificamente para esta ocasião, sorriu para ambos. Kenji, você aceita Lizzie como sua esposa? Aceito. Lizzie, você aceita Kenji como seu marido? Aceito. Então, pelo poder que me foi conferido pelo Estado da Califórnia e por um site chamado getordainedfast.com, eu agora os declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva.
Kenji não precisou ouvir duas vezes. Ele puxou Lizzie para seus braços e a beijou com tudo o que tinha. Paixão, amor, alegria, gratidão. Ela o beijou de volta com a mesma intensidade. A multidão explodiu em vivas. Destiny jogou pétalas de flores neles com entusiasmo agressivo. Darnell enxugou as lágrimas enquanto fingia ter algo no olho. Max Wolf assobiou alto o suficiente para ser ouvido sobre as ondas quebrando, e Kenji e Lizzie se abraçaram como se nunca fossem se soltar, porque não iriam. A recepção foi realizada na propriedade dos Tyson, que havia sido transformada de uma gaiola dourada em uma celebração de vida e amor, e mesas foram montadas no jardim com vista para o oceano. Luzes de fada cintilavam nas árvores. Uma banda ao vivo tocava músicas que variavam de R, B antigo, a canções de rock que Lizzie adorava. Em algum momento da noite, Kenji pegou o microfone do palco da banda. Com licença. Atenção a todos. A multidão se aquietou, virando-se para olhar para o noivo. Eu só quero dizer algumas coisas. Ele limpou a garganta. Primeiro de tudo, obrigado a todos por estarem aqui. Significa mais do que posso dizer estar cercado por pessoas que realmente gostam de mim. Eu sei que é um grupo pequeno. Risadas percorreram os convidados. Segundo, quero agradecer aos meus pais. Ele se virou para Harold e Liz, que estavam de mãos dadas em sua mesa. Eu sei que não foi fácil. Eu sei que passei por um inferno por vocês ao longo dos anos. Mas vocês nunca desistiram de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Eu amo vocês dois, e me desculpem por cada smoothie que eu já joguei. Elise riu entre as lágrimas. Terceiro, os olhos de Kenji encontraram Lizzie, que estava perto da pista de dança, seu vestido branco brilhando nas luzes de fada. Quero agradecer a minha esposa. Minha esposa. Ainda estou me acostumando a dizer isso. Ele caminhou em direção a ela, microfone em punho. Lizzie, você entrou na minha vida quando eu estava no meu pior. Você viu além de toda a atitude, raiva e medo. Você me viu, e então você fez algo louco. Você me mostrou que a vida ainda valia a pena ser vivida. Ele a alcançou pegando sua mão. Você poderia ter fugido 100 vezes. Provavelmente deveria ter fugido 100 vezes. Mas você ficou. Você lutou por nós quando eu não sabia lutar por mim mesmo. E agora eu tenho que passar o resto da minha vida tentando ser digno disso. Ele levantou a mão dela e a beijou. Eu te amo, Sra. Tyson. Agora, vamos dançar. A banda começou uma música lenta e Kenji puxou Lizzie para a pista de dança. Desta vez, nenhum deles se segurou. Eles balançaram juntos sob as luzes de fada, cercados por todos que amavam, completamente perdidos um no outro. Sabe, Kenji murmurou perto do ouvido dela. Eu ainda tenho uma lista de desejos. Ah, é? Sim, adicionei algumas coisas recentemente, como fazer minha esposa rir todos os dias, levá-la em aventuras espontâneas, talvez adotar 1 ou 2 filhos. Ele se afastou um pouco para encontrar os olhos dela. Eu sei que você estava economizando para adotar. Eu sei que é algo que você sempre quis, e eu também quero uma família com você. Os olhos de Liz se encheram de lágrimas. Você está falando sério? Muito sério? Ah, sem trocadilhos. Ela riu, o som brilhante e alegre. Você é ridículo. Você se casou comigo. O maior erro da minha vida. Mentiroso. Ela o beijou suave e docemente ali na pista de dança. A melhor decisão que já tomei. Ela corrigiu. Ele sorriu. É melhor assim. 1 ano depois, a propriedade dos Tyson havia mudado. Não fisicamente. Ainda era a mesma mansão espalhada em La Jolla com vista para o oceano, jardins e a sala de corridas que Kenji nunca havia se desfeito. Mas a energia era diferente agora. Mais leve, mais quente, cheia de barulho, risadas, vida e brinquedos. Brinquedos estavam por toda parte porque há 8 meses, Kenji e Lizzie haviam adotado oficialmente sua filha. O nome dela era Zoe. Ela tinha 4 anos. Tinha olhos castanhos grandes, uma cabeça cheia de cabelo cacheado e uma energia que nenhum ser humano deveria possuir razoavelmente. Ela estava em lar temporário desde os 2 anos, passada de um lar para outro, nunca ficando em lugar nenhum por muito tempo, nunca tendo ninguém que fosse verdadeiramente dela. Até agora. Papai, olha o que eu fiz. Zoe veio correndo pela sala de estar, segurando um pedaço de papel cartão coberto de rabiscos de giz de cera. Kenji, que estava sentado no sofá, lendo uma revista de corridas, deu-lhe imediatamente toda a sua atenção. O que é, princesa? É a nossa família. Ela ergueu o desenho orgulhosamente. Kenji o pegou examinando as 3 figuras a giz de cera. Uma alta marrom, uma mais baixa marrom e uma minúscula marrom no meio, todas de mãos dadas. Essa sou eu. Essa é a mamãe.
E esse é você. Zoe apontou para cada figura. E isso apontou para uma forma ondulada na parte inferior. É a nossa moto. Essa é uma moto. Sim. Mamãe disse que vai me ensinar a andar quando eu for maior, e então eu serei uma piloto como ela era. Lizzie apareceu na soleira da porta, limpando as mãos em um pano de prato. Eu disse que talvez eu a ensinasse quando ela for muito maior e com muitos equipamentos de segurança. Mamãe vai me ensinar a correr, repetiu Zoe com confiança, como se Lizzie não tivesse falado. Kenji riu, pegando a filha no colo. Bem, nesse caso, você vai precisar estudar. Há muita técnica envolvida em corridas. Tenho alguns livros que podemos ler juntos. Eba! Livros sobre Vrum Vrum. Exatamente. Vrum, Vrum. Lizzie veio sentar-se ao lado deles, apoiando a cabeça no ombro de Kenji enquanto ele equilibrava Zoe em seu colo. Por um momento, ficaram todos quietos juntos, apenas existindo no mesmo espaço. Uma família. Sabe? Kenji disse suavemente, olhando para o desenho a giz de cera dos três. Se você me dissesse há 2 anos que esta seria a minha vida, eu teria rido na sua cara. Igualmente. Lizzie concordou. Mas esta é a minha vida. Uma esposa que me ama. Uma filha que me acha um super-herói. Uma sala de corrida cheia de modelos agora cobertos de adesivos de glitter. Isso foi um acidente, protestou Zoe. E mais felicidade do que eu jamais pensei que merecesse. Ele depositou um beijo no cabelo da esposa. Obrigado por quê? Por não desistir de mim. Por ficar quando todos os outros teriam ido embora. Por me ensinar que a vida vale a pena ser vivida, não importa quanto tempo você tenha. Lizzie se virou para olhar para ele, seus olhos aguçados, suavizados pelo amor. Obrigada, disse ela, por ser impossível e por fingir um coma para me fazer confessar meus sentimentos. Por me amar quando eu não sabia como me deixar ser amada. Para ser justo, foi inconsciência, não um coma. Ela o beijou para calá-lo. Eka. Zoe cobriu os olhos. Mamãe e papai estão sendo nojentos. Eles se separaram, rindo. Acostume-se, princesa, disse Kenji. Seus pais são muito nojentos. Muito, muito nojentos. Tão nojentos, concordou Lizzie, beijando sua bochecha. Os mais nojentos. Zoe deu uma risadinha, depois os abraçou nos dois em um abraço coletivo. E ali, na sala de estar da casa que um dia fora uma prisão, cercado por brinquedos e adesivos de glitter e mais amor do que ele jamais sonhara, Kenji Tyson percebeu algo importante. Os médicos disseram que ele talvez não chegasse aos 40. Ele tinha 30 agora, 1 ano de casado, 8 meses como pai. Talvez eles estivessem certos. Talvez ele não chegasse aos 40, mas talvez, apenas talvez, ele chegasse. E de qualquer forma, ele não estava mais contando os dias. Porque Lizzie lhe ensinara a lição mais importante de todas. A vida não é medida em anos, é medida em momentos. E os momentos que ele teve com ela, e agora com Zoe, valiam mais do que 100 vidas comuns. Não espere até que o tempo esteja acabando para começar a viver. Não deixe que o medo do futuro roube a alegria do seu presente. E se você tiver sorte o suficiente de encontrar alguém que o faça sentir-se verdadeiramente vivo, agarre-se a essa pessoa com todas as suas forças. Porque, no final, não se trata de quantos dias você tem. Trata-se de quanto você realmente vive. Chegamos ao fim. E não sei sobre vocês, mas estou emocionada. Se esta história fez vocês rirem, chorarem e acreditarem no amor, deixem um comentário dizendo metas de família e me digam qual foi o momento favorito de vocês na jornada de Kenji e Lizzie. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para nunca perderem outra história como esta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para o amor e junte-se à nossa comunidade para mais histórias que farão você sentir todos os sentimentos. Obrigada por embarcarem nesta jornada comigo. Até a próxima. Continuem vivendo, continuem amando e continuem acreditando em segundas chances. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo, 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.